Salve, salve, querido ouvinte! Está começando mais um episódio do nosso queridíssimo Exausto! Sejam bem-vindos, todos vocês, hoje com a bancada mais incrementada, temos convidados, eu, Vitor Trindade, aqui para conversar com vocês, e ao meu lado esquerdo, senhora... Ariane! E ao meu lado direito... Francisco Junqueira. É Lucas Ariane, Ariane. Samantha, né? Parece aquelas meninas do Fantasia, no Passe a Bola. Né? Samantha, Fabiana, Ariane. Né? E hoje temos um convidado que vamos falar sobre um assunto muito específico. E ele é o senhor... Rafael Fernandes. E aí, beleza? Gente, o Rafa, eu conheci quando eu trabalhava em agência ainda, no meu primeiro emprego. Eu conheci o Rafael. Olha só que beleza. Rafael é editor de quadrinhos, roteirista... Estudou hipnose também, Faço né? tudo. Ele, gente, é o homem que trabalha mais que a Beyoncé e sem os 1000 funcionários que ela tem. Eu encontro o Rafael, ele tá com 10 projetos novos sempre. E eu fico pensando, o que eu estou fazendo do meu tempo? Mas não vamos falar sobre isso hoje. Hoje a gente chamou o Rafa para falar de tarô. Mas, Rafa, conta um pouquinho da sua vida para nós. Bom, eu sou editor de quadrinhos já há mais de 10 anos. Esquece quando eu comecei, mais de 10 anos, né? Começa a ficar triste depois de um tempo. E comecei editando para Marvel DC, com a Mitos Editora, onde eu trabalhava. E lá dentro eu comecei a trabalhar com a Revista Mad, desculpa. E aí na Revista Mad que eu descobri que gostaria de escrever de novo, que tinha vontade de fazer coisas autorais e tal. Então ela abriu a minha cabeça para isso e daí para transformar isso num projeto de criar quadrinhos foi rápido. Então comecei a escrever um quadrinho chamado Ditadura no Ar, que era um projeto que eu fiz junto com o Abel. E é um quadrinho sobre o Brasil de 68, né, no ápice ali da ditadura, em que um cara, a namorada dele é presa pelo DOPS e durante uma manifestação, e ele é jornalista, né, ele é fotógrafo do jornal, que é o Pastiche, que é o pasquim do meu quadrinho, e ele está investigando o que aconteceu com ela. Esse quadrinho ganhou o prêmio de melhor roteirista revelação lá do... sei lá quando, não vou falar as datas para não ficar triste de novo. E depois de melhor minissérie, né? Recentemente, quando a gente lançou a última edição. Foram 4 edições e agora está encadernadinho. Para quem tiver curiosidade aí, lê sobre um quadrinho policial ambientado no Brasil. Bom. Com climão de noir e tal. E depois, nesse meio tempo, eu acabei trabalhando com a editora Draco, fazendo roteiros e tal, e acabei virando editor e até sócio lá da editora. E tô lá já faz um bocadinho de tempo e eu edito todos os quadrinhos da Draco. Então a gente trabalha com ficção científica, terror e fantasia e mais alguns subgêneros que a gente começou a trabalhar agora. A gente já lançou quadrinho de humor, a gente já começou a trabalhar com quadrinhos policiais, a gente vai lançar agora um de faroeste, mas o nosso foco principal aí, o carro-chefe, acho que é o horror. Principalmente ali com a trilogia do horror cósmico, né? Que é... Excelente, diga-se de passagem. Obrigado. Muito boa. O Rei Amarelo, o Despertar de Cthulhu e Demônios da Goetia, que foram os divisores de água aí da editora. Nesse meio tempo, para escrever, eu acabei precisando de ferramentas que não fossem usuais. Eu sou um cara ateu não praticante, eu gosto de falar isso. E com o tempo eu fui me interessando pelo tarô e me interessando por outras coisas, como magia do caos e tal. E com o tempo esse meu interesse pelo ocultismo e por estudar essas coisas foi crescendo e o tarô virou uma ferramenta principal para mim. Eu não sou um cara que fica... eu vou no banheiro ou não vou? Aí tiro uma carta. Não... É isso que eu ia perguntar. O que a gente pode perguntar pro tarô? Porque as pessoas acham que vai ter toda a solução da vida delas. Posso entrar uma antes só da individualidade? A solução não, mas vai ter a resposta, não necessariamente o que você quer ouvir. No tarô, você editou o chamado de Cthulhu e como é que faz a pronúncia? Porque parece que é uma coisa meio varinha do Harry Potter. Cada um tem uma pronúncia. Que na verdade... Ele é o inominável de fato, né? O conceito do Lovecraft era que não fosse possível falar o nome daquilo, porque é falado na língua daquelas criaturas e tal, e nosso sistema de vocalização não permite. Mas eu gosto de chamar de Cthulhu. Eu não aceito Cthulhu, porque eu acho... Cara, eu odeio Cthulhu. Eu detesto Cthulhu. Você sabe por que eu odeio Cthulhu? Porque parece um personagem do Malhação. É o Cabeção, o Mocotó e o Cthulhu. Falou Cthulhu, falei, cara, não tem nem possibilidade. Falou Cthulhu, perdeu respeito. Não tem. Mas parece que os americanos falam Cthulhu. Eu chamo ele de Clayton. Clayton, Claydir, qualquer um desses cantores. Claydir, né? O inominável Claydir. É incrível, né? Dá o nome de um músico, né? Dá uma introdução. Que é nome de músico, né? Que é Clayton e Claydir, é uma dupla, não é? Claydir, ex-integrante de Os Mutantes volta do seu sono, né? Isso, e aí a ideia era
usar uma ferramenta e eu descobri o tarô. Aí, como eu disse, eu não fico olhando toda hora, né? Quero escovar os dentes, eu vou tirar. Eu, na verdade, não uso o tarô para ler para mim, porque como eu trabalho muito com ele, eu observo os arcanos na minha vida. Então, eu vejo como é que eu vou dizer? Eu vejo a pedra chegando, né? Não que eu prevejo as coisas, mas você observa os padrões, entende um pouco melhor como funciona a mente humana. O tarô é um grande instrumento de autoconhecimento e para entender um pouquinho os ciclos da vida, como a gente lida com as coisas, que tipo de coisa a gente faz e tal. A gente fala um pouquinho mais à frente, mas basicamente é isso. E a leitura do tarô exige alguma mediunidade? É uma coisa para todos? Não, para você utilizar o tarô, eu acho que exige que você estude o tarô. E aí, essa questão da mediunidade... Bom, você tá falando com alguém bem cético, cara. A minha visão do tarô, inclusive, é um pouco estranha, porque eu não acredito que a gente embaralhe as cartas. Eu acredito que a gente põe na ordem de forma inconsciente. É uma coisa meio... Isso, e ao mesmo tempo, eu acredito que tem uma conexão entre as pessoas. Tá, peraí. Qual que é a diferença entre embaralhar as cartas e colocar elas de forma inconsciente? Então, pra entender. Porque pra mim... na minha visão, que é uma visão estranha, Aqui é todo mundo porque estranho. não há uma adivinhação. A gente tem, os seres humanos todos, a gente não tá vendo, mas a gente tem conexões elétricas, a gente respira as mesmas coisas, a gente é um monte de peça de Lego, junta uma do lado da outra, às vezes juntam as pecinhas. Então, quando você tá lendo tarô pra alguém, você tá concentrado ali, consegue ter uma ligação com aquela pessoa. E a partir daí, você organiza as respostas, entendeu? É assim que eu vejo pra conseguir aceitar. Mas assim, a real é que qualquer pessoa diria, a gente embaralha e vai de uma maneira totalmente aleatória mesmo, e vai tirar as cartas e o tarô vai responder. Essa é a leitura normal. Eu perguntando isso porque quando eu era mais jovem, eu trabalhava de bartender e a gente fez aula de cartomagia. E aí, tipo, a gente aprende um monte de misdirection, false cut. Ah, entendi. Você tá perguntando se eu faço o maço. Não. Não, por isso que você perguntou. Eu veria qual que é a diferença, porque pra mim é tudo embaralhar. Na minha visão, é um maço inconsciente. Ah, entendi. Entendeu? É como se você organizasse dentro da vibe do que a pessoa vai te perguntar. Então, o corte é o momento em que a pessoa diz, olha, eu quero falar a partir daqui. Porque todas as cartas podem te dar uma resposta. Porque os arcanos do tarô são sobre a vida. Então, todas as cartas têm algo a ver com você. Quando você estuda. Inclusive, quando você estuda, você aprende a entender os arcanos maiores, por exemplo, e assumir suas posturas, seus movimentos. Já é uma coisa mais complexa. Então, qual que é a postura do louco com relação a esse assunto? Como a sacerdotisa lidaria com aquilo que me aconteceu? Então, é como se fosse um pouco os arquétipos, né? Só que você usa para si mesmo. Então, quando eu disse que eu organizo, é porque é a minha forma de aceitar que, às vezes... Por que eu disse isso? Tô lendo tarô e a pessoa faz uma pergunta absurda, como rolou com um amigo da área que leu comigo recentemente. Ele falou, mas eu acho que o tarô não dá pra responder coisa do tipo, qual o sentido da vida? Eu falei, tirei a carta, eu sabia a carta que era. Ele é amigo dele. Sem olhar, eu sabia. Eu tirei a carta que era um mundo. E aí eu respondi pra ele, olha, é que na verdade... A vida, o mundo é caos. Então, para você entender o sentido da vida, é perceber que, na verdade, nada tem sentido e você tem que andar com o fluxo das coisas. Você não matou o Dylan de ansiedade aí, ele não morre mais. Virar pro Dylan eu expliquei o sentido da vida com relação àquela carta. Né? E dentro do contexto da nossa conversa. Aí ele ficou olhando para mim assim, eu falei assim, cuidado com o que você pergunta. Às vezes não é o que você quer ouvir. Melhor não perguntar o que você não quer saber a resposta. Ele perguntou rindo, assim, tipo, pensando que vinha um 42, pá! Existe um senso comum, tipo, principalmente no universo da mídia brasileira, de que se busca o tarólogo, o cartomante, tudo. Em especial, o que a gente vê assim, tanto em filme, novela, qualquer coisa, é pra saber se vai casar. Como é que vai desenrolar a vida afetiva. Qual que é a demanda? O que as pessoas mais perguntam? Na verdade... Isso não é só pro tarô. Eu acredito para qualquer tipo de terapia, o maior problema das pessoas são dois. Dinheiro e ser aceito. Não necessariamente por um relacionamento amoroso. Sim. Muitas vezes é a mãe, muitas vezes... Sabe? Essa questão... São as duas questões fundamentais para qualquer tipo de autoconhecimento, né? Mas, muitas vezes, a resposta está em outras coisas que a gente trabalha no tarô. Mas sim, é comum perguntarem pra caramba, será que vai, não vai? Mas fica entre
vou continuar falido e vou continuar sozinho as perguntas. E a gente pode tomar decisões com base no que a gente viu no tarô? Sem dúvida. Ele serve, inclusive, por ser muito pé no chão, por incrível que pareça. Normalmente ele te expõe coisas que você não quer ver. E aí, isso costuma te ajudar a tomar a decisão de uma forma mais completa. Então, tipo, você nunca vai ver tipo, um cara que joga tarô, assim, um cara com credibilidade, que entende do assunto, ele nunca vai falar assim, ó, pegue todo o seu dinheiro e invista em ações de risco. Ele pode fazer, ele é uma pessoa ainda. Eu sei, mas tipo, eu tô falando, mas um cara com responsabilidade do que ele tá fazendo, ele nunca vai tipo, dar esse tipo de informação? Ou pode? Não sei, aí o fator ser humano, pra mim, é essencial pra criar o caos absoluto de qualquer coisa. Porque o tarô, assim... E outra, existe arrogância. Quando você começa a jogar muito tarô, chega um ponto que você acha que consegue sacar tudo. Entendi. Até que você toma aquele tombo, que é a torre que te faz, olha... Você acha que domina todas as variáveis, mas não. Essa merda é caos. Essa carta é assustadora. Eu joguei tarô... É minha carta favorita. Uns anos atrás, porque eu tava, pra variar, num momento, assim, profissional terrível, num momento afetivo terrível, e foi uma amiga da minha mãe que joga tarô, vamos jogar tarô e tudo. De repente, sacou a torre. A cara da mulher ficou branca, assim. Aí que é o problema. Quando ela passou O tarólogo, ele tem que dominar as cartas, né? E não as cartas que te dominam. Isso significa também lidar com as coisas como elas são. A torre não significa uma carta ruim. Isso é uma leitura mais, vamos dizer assim, até preconceituosa dela. É que o tarô tem duas leituras, né? Você tem como fazer... Aí essa é a pataquada decoreba minha, né? Que é o divinatório e o adivinhatório. O adivinhatório é esse que as pessoas fazem na rua... Não necessariamente, na rua pode ter bons tarólogos, a gente não sabe, mas esse que a gente vê comumente, que a pessoa fala, olha, vai ser atropelado, toma cuidado. É aqueles de filme, E aí né? você fica com esse Da negócio Hora de da ser Estrela, atropelado né? e se coloca numa situação para ser atropelado. Então aí já entra na parte da psicologia, da hipnose e outras coisas. Mas um bom tarólogo vai ver o tarô sempre como... eu gosto dele que ele me lembra, de certa forma, a filosofia. Ele sempre vai me colocar em dúvida e não em certeza. Então, quando você pergunta algo, eu vou te devolver 2 ou 3 opções para você lidar. Ele vai te devolver com uma outra pergunta. Não necessariamente uma pergunta, mas eu vou te mostrar, olha, você está perguntando isso aqui, mas existem essas coisas a se pensar sobre isso. Essa moça, ela disse também, assim, respondendo aqui... Então ela fica branca com a torre pode significar o seguinte, cara. Pode sair uma pedra no rim, pode significar que de repente você vai sair do emprego que você odeia, pode significar que você vai sair do armário, pode significar que... Um monte de coisa boa, mas que exige uma quebra, uma mudança mudança radical. Uma mudança de expectativa grande. Ela falou uma coisa muito interessante pra mim, que o tarô, assim, a gente tava jogando tudo, ela tava falando que era muito importante eu saber o que eu ia perguntar. Direcionar as perguntas para ter assim, esclarecimentos mais específicos a respeito, para não ficar uma coisa tão ampla, tipo o sentido da vida que você deu no Dillon ali. Mas eu acredito que dá para responder sim. Aí também vai da habilidade do tarólogo, do quanto ele tem de conhecimento dessas coisas amplas e de também saber guiar a pessoa. Muitas vezes as pessoas são muito confusas, elas estão com medo de perguntar o que elas querem perguntar mesmo. Então elas vêm com umas dúvidas meio genéricas, aí eu fico olhando, você não quer perguntar isso, né? Você quer perguntar outra coisa. Meu amigo tem um primo que acha que é gay. Será que ele é? E muita gente paga pra você ler tarô pra ficar testando o tarô. Perguntar coisas que ela já sabe pra ver o que você vai responder. Pra ver se você tá acertando ou você tá se enrolando. Se você não é um charlatão ou alguma coisa assim. E na verdade não é sobre adivinhar. Não, é uma maluquice, porque você já comprou o serviço, o mínimo que você tem que fazer é confiar, né? Não, eu acho que na verdade, nesse tipo de experiência, assim, aí pensando como mago do caos, quando você tá entrando numa experiência dessa, embarca, já entrou, já pagou, sim, com certeza. Entra na viagem, entendeu? É o mesmo, sei lá, por exemplo, você quer ir num culto de alguma coisa, cara, vai lá, curte a experiência, não seja, você quer ser, o Padre Quevedo acabou de morrer. Se você quer ser o Padre Quevedo, não se mete nisso, já entra assim, eu duvido. E já vai perguntar por que aquilo funciona. Já vai contestar. Isso, eu curto essa postura. Porque isso é uma coisa das pessoas que é meio maluca, né? Porque as pessoas, elas vão em centros, em qualquer coisa, assim, às vezes elas não acreditam, é fora do ciclo espiritual delas, mas elas vão porque elas acham que vai ter uma solução e elas têm medo. Aí eu fico pensando,
como é que você vai num lugar que você acha que vai resolver sua vida num lugar que você tem medo? Então, eu tava com essa pergunta aqui guardada, ainda bem que você entrou nesse assunto. Quem tem criação, que nem eu tive a criação cristã, muito certinha, assim, e aí na hora que eu falei que ia gravar sobre tarô, minha mãe já falou, mas cuidado, não sei o quê. Sua mãe ouve o programa? Não muito. Às vezes, eu não sei, eu Se prefiro ela não ouvir saber. esse, então, olha, fica tranquila. O máximo que eu posso fazer é estragar sua filha de outras maneiras aí. Apresentando alguma leitura, alguma coisa. Você me conhece, você sabe que não tem o que estragar Ele aqui. trouxe as cartas Chloe, a gente vai ferrar São Paulo. A coisa que me ensinou a ser ateu foi a Bíblia, cara. Quando eu li então. aquilo, eu falei, ok. Tinha 12 anos, eu li e falei, ok. Beleza. As 1001 Noites parecem muito mais coerentes, tá errado. Tem muito preconceito, principalmente de correntes religiosas. Principalmente entre os nerds. É verdade? Mais que religiosos. Orra! Não, porque são, sou ceticão, né? Nada a ver isso aí. Então, eu também tipo, sou eu dei cético, cara. horóscopo pra- Eu também não... Eu, na verdade, nem gosto de horóscopo. Eu ia perguntar. E aí, são duas perguntas diferentes. Então, essa coisa assim, não precisa ser espiritual, não precisa ter uma ligação, uma Não. religião específica, uma conexão pra... É assim, eu entro na vibe da pessoa. Se a pessoa ela é religiosa, eu faço a leitura pensando nisso. Entendeu? Pra inclusive... É porque assim, aí já... É como eu disse, tá entrando num outro aspecto que é como eu lido com a crença. Então, eu não acredito em nada disso até que eu precise acreditar. Acho que como São ferramentas, entendeu? A gente não sabe entender cientificamente como funciona a fé. Entendeu? Ela ainda é um mistério para nós. E que algumas coisas realmente acontecem por conta de você ter uma fé. Então, dentro desse espectro aí do que eu falei da magia do caos, se utiliza das crenças, dos sistemas religiosos, dos sistemas espirituais, ao seu favor. São ferramentas para trabalhar esse aspecto da mente e que a gente não entende muito bem ainda. Acho que o caos total é perguntar no tarô se deve pagar o dízimo, então. Eu acho que um bom tarólogo diria, pague para você mesmo primeiro um dízimo e aí você pensa em pagar para alguém. Ou digo, o que Deus vai fazer com 50 reais? Cara, o maluco é Deus. Deus eu não sei, mas o pastor... tantas coisas. Mas mudando aqui, né? Vamos não ofender as pessoas que... E tem pastores bons, cara, não duvido não. Tem muito. Acho que tem muita gente que se aproveita da fé dos outros. Se e tem aproveita muita das gente que é fiel. necessidades dos outros. Que a pessoa Exatamente. vem com a guarda baixa precisando de ajuda e o cara... porque assim, a partir do momento que ele fala não bebe, não joga, não faz o quê, a vida do cara vai melhorar. Não, isso aí é tipo, ele usa do bom senso comum. Isso, ó. Então, assim, aí o cara que melhorou, cara, ele vai fazer qualquer coisa pra agradecer, pra retribuir, pra continuar assim. Mas é igual um certo shake que promete emagrecimento rápido, que nas instruções é não come e faça exercício. E foi o shake que te emagreceu, né, cara? Você tirou sua refeição. Por um segundo, eu pensei que ele tava falando de um shake. Eu também pensei nisso, né? Árabe e tal. Existe um shake que aí opa, lá vem uma puta história agora, não era só sobre Herbalife mesmo. Tava evitando citar o nome aqui. Tá arrumando treta com todo mundo hoje aqui. Ai, gente. Então não tem ligação com astrologia também. Não, pode ter se você Pode quiser. ter. Então, a questão é que pode ter ligação com qualquer coisa, porque depende Porque de ele trabalha com interpretação, né? símbolos. O tarô trabalha com símbolos e, assim, isso tem a ver com a criação dele. Você vai ler aí a parte mais mística, vai acreditar que o tarô vem desde os egípcios. O pessoal mais pé no chão, como o próprio Jodorowsky, o próprio o Crowley e outros caras que pesquisaram o tarô, já acreditam, entre outros pesquisadores, que ele surgiu ali na Idade Média, provavelmente da junção de 3 ou 4 pessoas ou indivíduos ou de uma ou duas religiões diferentes. Então, porque tem elementos do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, de hermetismo, tem vários elementos. Do paganismo, né? Tem vários elementos. E, na verdade, eu acho que tem mais a ver com a psicologia em si, ou com a forma como a gente pensa, do que com religiões. E aí que estão as conexões entre as coisas. Eu vejo o pessoal da Cabala tentando encaixar o tarô a todo custo, com força, na Cabala. Ele encaixa, claro, mas como encaixa em outras coisas. E eu acho... Assim como a Cabala encaixa no tarô, então não existe essa de, não, mas para você entender o tarô tem que entender de Cabala. Eu discordo plenamente. Eu acho que as coisas podem até combinar, como eu uso um tênis que combina com a minha camisa, mas eles não são a mesma coisa. Uhum. Você falou, tocou num aspecto histórico aí com relação ao tarô. Do tarô, dos que você já conhece, assim, que você tem registros históricos da caminhada dele, houve alteração no baralho dele até o que a gente tem hoje? Ou existem tipos diferentes de baralho? Ou é um só? Isso é legal. Como é que foi formado, né? Como é que falou assim, esse
é a formação natural do tarô? É o mesmo baralho desde aquela época? Existe tudo isso que vocês estão falando. Tá tudo certo. Bom, primeiro a gente pode pensar que o baralho de cartas comum hoje, o de jogar, que tem 4 naipes, tem um coringa, ele nasceu do tarô. Então você tem ali... No tarô tem 4 naipes nos arcanos menores. Tem família de corte, só que no tarô tem uma a mais. Então nesse baralho foi tirada uma pessoa da família de corte. Os arcanos maiores todos saíram, exceto por um que era o louco, que virou o coringa no baralho normal. Ah, então ele tem a ver com o baralho atual que a gente usa pra jogar. Isso, esse baralho na verdade nasceu do tarô, que já foi um baralho de jogo. É isso que eu ia falar. Eu fiz um curso mentira. Eu comecei o curso e toda semana eu começo de novo e eu nunca saio da primeira aula. E meu cérebro, gente, eu acho que está Parece que você tá jogando Sonic, o Sonic não dá pra ir muito longe, é um insuportável. É tipo isso. Mega Man, e aí né? é um curso do personagem. O curso é super bom, só que são aulas longas. Aí quando chega na metade eu preciso aprender, encontrar um método para ter atenção. A melhor ali, forma de ficar- aprender tarô é pessoalmente. eu acho que sim, porque essa coisa de curso, a tela Mesmo tá lendo, ali, em algum mesmo momento lendo você tá... não vai conseguir pegar, porque muita coisa tá em... É uma tradição muito oral. Então, quando você põe no texto, perde muita coisa. E aí ele fala isso, que o baralho, que era um baralho de jogar antes, igual esse que a gente Isso. tem, e aí depois que entraram as interpretações. O mais louco é que, hoje em dia, o pessoal mais contemporâneo acredita que ele surgiu como um baralho de jogo e, por uma coincidência maluca, as pessoas começaram a encontrar significados nele. Existe essa interpretação. Como se fosse, por exemplo, o xadrez. Quando ele foi criado, ele não foi criado para você ter aquele monte de estratégias, aquele monte de coisa. Isso foi uma coisa que foi criada em cima. Mas eu acho que é um pouco absurdo. Eu acho que existiu, sim, um trabalho de colocar aqui informações e conteúdos e que, ao mesmo tempo, isso foi mascarado como um jogo e que hoje a gente também consegue encontrar mais significados do que ele foi criado para ter. A Ari levantou um negócio que... Aí só terminando de responder a estrutura. Então, a estrutura do tarô são 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Essa estrutura é meio clássica, certo? Uma diferença... Nos tarôs mais antigos e tradicionais, como Marsella, Visconti e outros, você vai encontrar essa estrutura. Uma grande diferença é os arcanos menores não têm desenhos com pessoas, exceto na corte. Eles vão ser símbolos, como no baralho normal de hoje. Com o Rider-Waite, que é o tarô, inclusive, que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, o que ele traz de novo são 3 pessoas. É o Rider, é o Rider-Waite e a Pamela Smith, 2 pessoas. Ela desenhou tudo e por muito tempo foi um Ghost Drawer, né? Ghost Drawer. E hoje ela é reconhecida e tem até uma forma de celebrar ela. Pessoal, meu tarô é a edição que celebra o trabalho dela, que desenhava pra caramba. E aí ele era um pesquisador do assunto e ela também mística, mais envolvida com isso, mais artista. E aí eles criam as imagens dos arcanos menores, que não existiam até então. Eles teriam que ser lidos usando numerologia, usando referenciais dos outros arcanos maiores. Era um pouquinho difícil demais. Foi péssimo. Era difícil demais ler os arcanos menores para não iniciados. E aí, com eles, facilitou bastante. Só que tem um lance, eles trocaram o Rider. Ele fez um monte de coisa legal, mas, como eu disse, em sua arrogância, quando você domina o bagulho, você sempre vai colocar um erro. Ele faz uma troca de lugar para encaixar na cabala, que ele troca a justiça com a força. E isso causa um problema narrativo enorme, porque o tarô é um livro. Dá para você ler as cartas como uma história. E trocar essa ordem complica tudo, inclusive nas conexões, porque quando você está estudando tarô, você consegue fazer linhas de 5 e de 10 e tem relações entre as cartas que estão juntas na linha. E aí o 11, que é a força, ele é um reflexo do mago, que é o 1. Então faz todo sentido que seja a primeira carta pós o Roda da Fortuna, o meio da história, em que a primeira carta do tarô, tirando o louco, é o mago, que é um aspecto da consciência masculino. E aí você tem uma carta do aspecto da consciência feminino, que ele se transforma. Que é o mesmo cara, né? Mudam as pessoas, mas na verdade é como se fosse a mesma pessoa. E o 11 é quando percebe-se, olha, fazer aquilo usando a violência ou coisas do tipo não vai funcionar. Você tem que usar a sua inteligência, a sua sensibilidade para superar os desafios. Isso que é o arcano à força. E a justiça, ela é um arcano sobre, olha, o que é certo, se isso aqui foi feito, isso em contrapartida deve ser feito. Existe um equilíbrio. É sobre a lei da compensação hermética. Tem nada a ver. Você trocou elas de lugar, o que vem depois da roda da fortuna ser essa coisa da compensação hermética, então significa que a próxima é o enforcado,
Não faz sentido. O enforcado é sobre se prender nas próprias regras. Então, a justiça, na verdade, resolveria antes de chegar no enforcado. Sim. Entendeu? Que ela mede as coisas, faz as contas e fala, não. Aí você já tá tudo balanceado, não tem vou porque me a enforcar. pessoa Não tem morrer porque pelos ela- próprios valores. Isso, porque o enforcado é como autossabotagem. Né? Então, a autossabotagem tem um pouco a ver de, olha, eu sou alguém que descobriu que a inteligência pode resolver. Mas aí rola aquele momento de, será? Você não acredita em si mesmo pra isso. Você descobriu, mas não acredita. E é sobre isso. Então, essa mudança dele foi problemática. Depois, houve várias mudanças. A mais significativa, que é do outro tarô que eu trouxe, é a do baralho Thoth, que foi desenvolvido pelo Aleister Crowley e pela Lady Freda Harris. E aí, ele altera algumas coisas, mas ele traz de volta essa ordem, mas ele meio que atualiza os temas. Então, ele vai chamar o mundo de Eon, mas é o mundo, quem conhece tarô vai achar... desculpa, galera. O julgamento ele vai chamar de Eon, o mundo ele vai chamar de universo. Então, ele vai trocar algumas nomenclaturas, mas os significados não. A temperança vira a arte, a força vira a luxúria. Então, ele troca algumas coisas de nome, mas não troca de significado. Aí eu acho que é mais uma interpretação do que realmente quebrar como eu acho que o Rider-Waite... Quando eu jogo Rider-Waite, eu troco de lugar. Eu não sou obrigada. Eu não sou obrigado, eu troco o número. E até acho que isso é uma forma... Alguns dizem que essa era uma forma dele preservar o conteúdo do tarô. Daquela coisa do ocultismo, do hermetismo, do Eliphas Levi, que vai te dizer... o Dogma e Ritual de Alta Magia, que é o livro principal do Eliphas Levi, basicamente, ele é um livro sobre tarô, mas ele, cara, coloca tanta informação, tanta coisa pra esconder que... complica. Mas é isso. Respondi a pergunta. É longa, mas era isso. O que eu queria saber, porque a Ari, ela mencionou do Personari. O Personari faz um jogo de tarô mensal, umas coisas assim que eu já vi lá. Faz diário também, faz vários. Sendo uma coisa tão humana, que necessita, sei lá, talvez o contato, talvez na questão de voz, olho no olho, me parece. Assim, como é que você vê esse advento do ocultismo online, vamos dizer assim, da máquina fazendo papel? Tipo, Mas é uma pessoa que fez a interpretação, né? Sim. A máquina só te distribuiu. Mas é que assim, a máquina é engraçada porque fecha os olhos antes de clicar e embaralhar. Ah, é? Pense bem no que você É bem vai assim, perguntar, o personagem. entendeu? De repente tá Mas você lá olha, na frente do computador com o olho fechado. Você, na verdade, está mistificando as máquinas. As máquinas são feitas por quem? Pelos homens? Quem que programou essa introdução para você entrar no clima? É pra você se concentrar isso. É que, basicamente, olha, eu, sinceramente... O tarô lido para várias pessoas, ele tem que trabalhar aspectos que nós temos em comum, né? Ele não vai te responder se você deve ir ou não fazer aquele teste que você está pensando de forma tão específica. Mas ele pode te responder, olha, testes desse dia talvez não sejam legais porque você está assim, assim, assado. Uma coisa mais ampla. Horóscopo. Isso. Então, de certa forma, ele tem que pegar uma tangente maior. Quando eu leio o tarô para você, por exemplo, eu vou ler dentro do seu universo, pensando nas suas variáveis e tal. Quando eu leio o tarô de forma ampla, eu normalmente penso no Zeitgeist. Então, apesar de nós sermos indivíduos específicos, nós temos os mesmos problemas. E para alguns, de um lado ou de outro. Entendeu? Por exemplo, uma forma de entender legal isso é que os arcanos menores são divididos em 4 naipes. Que é... paus, bastões, né? Bastões, discos, taças e espadas, né? E aí no baralho normal vira paus, né? Vira ouros, copas e... Mas é a mesma coisa, né? Então, assim, as taças, ouros, desculpa, taças ou copas, como você queira chamar, elas representam o nosso lado emocional. Então, todo mundo tem emoção, até onde eu sei, exceto os serial killers, mas deve entender um pouquinho como é. E isso mostra o desequilíbrio deles. E dá para entender um pouquinho. Bom, espadas estão relacionadas à mente, à comunicação. E o elemento ar, e emocional é água. Discos, que são os ouros, e eles estão relacionados à materialidade. Inclusive, entra aí a sua saúde, entra dinheiro, tudo isso daí. E, por fim, bastões, ou paus, discos é terra. E aí, bastões ou paus tem a ver com o fogo, que aí são os 4 elementos do hermetismo lá da Grécia Antiga. E o fogo está relacionado às suas vontades, à sua capacidade de transformar as coisas, sua presença de espírito, até se você for religioso, a sua espiritualidade. Então, são 4 elementos que todo mundo tem. E, normalmente, o tarô busca o equilíbrio desses 4 elementos, nos arcanos menores.
E eles são dos pormenores, né? Eles são menores, mas eles lidam também com as pequenas coisas do dia a dia. Enquanto que os maiores, eles respondem às grandes questões daquele grande tema que é o que eu preciso fazer para ser feliz. Tem gente que faz leitura só com os maiores, né? Bom, normalmente é quem tá aprendendo. Ou normalmente quem, na verdade, só quer lidar com... Eu acho difícil alguém que domina e queira ler só com os maiores, né? Sim. Mas, no geral, você lê só os maiores quando é uma questão mais ampla. Tanto que, na leitura, quando sai um maior, você já sabe, opa, esse assunto tá pesando mais. Ajuda até você a entender a intensidade daquele assunto. Você pergunta pra mim, eu tô com uma dor no joelho, você acha que é grave? E aí só saem arcanos maiores. Eu falei, é grave, você tem que procurar um médico pra verificar isso, porque ele realmente é um assunto que tá lidando com várias coisas. Talvez, o que é água no joelho? Então talvez as suas emoções, você interpreta até os símbolos do corpo da pessoa. Mas então exige muito também de quem tá lendo. Assim, óbvio. É uma pessoa que tem que ter muito. uma empatia, tem que ter uma leitura do outro, tem que ter uma facilidade, talvez, de entender. Dá uma bola de basquete na minha mão e dá uma bola de basquete na mão do Michael Jordan. Cara, é uma ferramenta. O cara que tá jogando as cartas pra ele tem que ter repertório, né? Pra saber sobre o que ele falar. Tipo, não adianta, tipo, como o Francisco mesmo falou, o cara que fica o dia inteiro sentado na internet, sei lá, jogando, igual que a gente fica jogando Hearthstone, o cara não vai conseguir responder sobre questões da vida. Entendeu? Aí vem uma malandragem. Eu acho que não é um conhecimento acadêmico ou de leitura ou coisa do tipo. É sabedoria de vida. Sim, experiência. Por isso que você, às vezes, vai ler tarô com uma pessoa mais simples, que não teve estudo nenhum, e ela é uma puta leitora de tarô, vai ler pra você e você fala, uau, a pessoa sacou até, sei lá, se eu escovei os dentes hoje. E quem eu sou, como eu sou. Ela sacou porque ela tem experiência de vida. Então eu acho que o pré-requisito do tarô é experiência de vida, é ter se metido em furada, é ter desilusão, sabe? Então é aí que você vai ter ferramentas para entender o próximo, para ter empatia. E também esse exercício de se colocar no próximo, de entender quem são as pessoas, as várias formas de ser, de viver, acho que ajuda bastante. E você acha que deu um boom no tarô? Porque, assim, pessoalmente acompanhando notícias, as redes sociais e tudo, tá aparecendo bastante gente que pelo menos diz que lê e tudo. Não percebi isso, na verdade. Eu acho que o grande lance é que as redes sociais expõem os micro-universos que já existiam. Uhum. Então, eu vi hoje, essa semana, por exemplo, eu discuti com um amigo que ele falou, tô achando ruim que estão popularizando a magia do caos. E a mesma pessoa que há um tempo atrás ficava falando, adoro os filmes de super-herói porque popularizam os quadrinhos. Mas, quem lê quadrinhos de super-herói e vê os filmes, fala, existe um abismo de conteúdo. Né? Quando o quadrinho é bom, por exemplo, a fase, sei lá, dos X-Men, com o Chris Claremont, quem acompanhou ali até a Austrália, sabe que ele tem conteúdos muito legais sobre racismo, sobre adolescência e tal. E aí você vai ver um filme dos X-Men, não tem tudo isso. Dependendo do arco, do X-Men, ele é bem contemporâneo em qualquer situação que você tem. Tipo, sem dúvida. Ele foi escrito, sei lá, em 92, você tá lendo ele em 2019, ele ainda é atual. Sim, e pensando na fase clássica, como eu tava falando, você já tem ali elementos muito profundos, inclusive de ficção científica. A série Legion, que pega uma coisinha que tinha lá nos X-Men e expande, eu acho que é a grande obra de adaptação de quadrinhos em que, ao invés de eu pausterizar, eu amplio. Ele pegou uma coisa que tinha muito potencial e não foi bem utilizada e ampliou. Então, até que ponto essa popularização não pode permitir que mais pessoas desenvolvam essa arte, saiam da necessidade de seguir alguém, religiosamente falando ou espiritualmente falando? Então, não vejo algo de ruim nisso. Porque existem, em determinados grupos, tem... Não vai acabar a magia, como se acha. Não vai acabar, sabe? Tá ali. Assim como não acabaram os quadrinhos que a gente lia. Sim. Volta lá e lê. Você acha que as pessoas não estão entendendo? Apresenta. Existe o senso comum de que algumas culturas elas devem permanecer em nicho, porque popularizar você vai perder qualidade. Existe isso dentro do tarô? Existe. Existe em todo tipo de trabalho ocultista. Eu acho que, na verdade, tem ferramentas que são perigosas. Porque você tem que ter um preparo para fazer de estudo e tudo mais, e que algumas pessoas vão tentar fazer da forma muito, assim, tosca. E aí pode tomar um drawback pesado. E nesse sentido, eu acho... Mas é porque você está lidando com a mente.
você tá lidando com coisas que a gente não compreende totalmente, você tá lidando com a sua vida. Então a massificação e o comércio, essa comercialização do tarô, essa publicidade do tarô é um pouco irresponsável, de certa forma, então? Não acho. Eu acho que são dois pesos, duas medidas. Eu acho que a popularização do tarô pode ajudar mais pessoas interessantes a chegarem nele. Sim. E pode ajudar pessoas idiotas a chegarem nele. Eu acho que só aumenta a escala. Como qualquer coisa. Só aumenta a escala de algo que já existe. Não vai deixar de existir, não vai empobrecer o tarô. Na verdade, eu acho que pode ajudar quem trabalha com isso a ganhar um dinheiro. Legal. E eu acho que também traz pessoas que às vezes não têm a menor ideia do que ele pode fazer e descobrem. Eu lembro que a gente. Eu não sei se foi Você a gente pode que ser conversou. evangélico e ler tarô sem desrespeitar Deus. Sim. Essa é a parte louca. Embora a crença cristã seja, tipo, contra a divinação, né? Mais ou menos, né? É. Fala isso, mas aí você vê várias provas. Olha, você vai ter um filho. Ah, mas isso Tipo, é o veio resumo um anjo e falou que vai- do cristão, Não, né? Veio um anjo, engravidou uma virgem. Eu acho muito engraçado isso no cristianismo, que ao mesmo tempo que você tá falando, não, adorais, que não sei o que, o único que tem o poder é Deus, aí tá lá o cara, eu vou profetizar, cala a boca, cara. Mais que isso, tem um monte de santo. Então, assim... Não, mas os crentes não gostam dos santos. O crente chuta a imagem dos santos lá. esse é mas o santo evangélico, deles são os católico. pastores. Ah, é verdade. verdade. Então, assim, há o fator hipocrisia, há o fator marketing, mas no fim, ninguém entende. A galera, por exemplo, eu costumo brincar que o Novo Testamento é quando atualizou o software. Você não fica. Se você tem um Windows 95, você não fica abrindo 3.11 pra rodar arquivo. Você vai abrindo no 95. O Novo Testamento é que os caras estavam com vontade de comer camarão e carne de porco. Falando, não dá Galera, pra mas continuar proibido. na própria Bíblia diz, olha, ele veio aqui pra atualizar as coisas. E a galera ainda fica puxando lá, não, porque no artigo lá do não sei onde, do capítulo não sei Não, qual, porque que atire Levítico, pedra né? na mulher que for infiel. E na verdade, cara, Jesus já falava assim, é tudo firmeza, é tudo gente, velho. Deixa as meninas curtir. Ele já falava isso mil graus, Jesus mano, era ó. comunistinha, Jesus era canhotinho. Eu diria mais, eu diria que o comunismo tem um pouco a ver com religião também. Mas é outra treta, Hoje esse exausto é pro Facebook. Mas eu sou de esquerda, viu? Pode parar de me seguir. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, você é um cara muito ligado com a mídia também, com quadrinhos e tudo. Você acha que a figura do tarólogo é bem representada no universo da mídia, dos filmes e tudo? Tipo, tem essa coisa da cartomante, da velha cigana, tudo. Não, tem, é uma bosta. Tem tudo em filme de terror, né? Eu acho que é isso que faz as pessoas terem tanto preconceito. Exatamente. Como tudo que é diferente, galera. Até tempo atrás, a figura da pessoa que gostava de quadrinhos era exageradamente ridícula. Era o nerdão gordão que não sai de casa. Hoje eu gosto de dizer que eu nem nerd sou. Porque se isso que vocês estão falando que é nerd é ser nerd, eu não sou nerd. É. Eu tô mais pra vibe do rock and roll ali. Ainda nem assim o clichê, uma coisa bem diferente. Porque eu acho engraçado porque pega essas cenas onde tem a velha cigana, não sei o quê, vai invocar o demônio, é uma mesa lá, e as cartas de tarô tudo lá. Gente, mas o que uma coisa tem a ver Mas, com a por outra? exemplo, sabe? é porque também é complexo de trabalhar. Você vai ver poucas representações que realmente utilizam as cartas de verdade. Uma coisa que é legal no tarô, de tarô que saiu recentemente, foi o Penny Dreadful. Em Penny que Dreadful como é que é o nome dela? Esqueci. Eva Green? Mas a personagem, esqueci. Ai, não lembro o nome dela. A personagem da Eva Green, ela utilizava um tarô específico, que era aquele roxinho, mó bonitão. Tentei comprar, é caríssimo. É o meu sonho. Ó, se você quiser me dar de presente, eu aceito. Mas vamos lá, ele era caro antes ou ele ficou caro por conta Não, da série? ele é caro porque nós estamos no Brasil. Ah, tá. Beleza. Só que é um país, Vanessa um país de Ives, milionários. A gente que não se Vanessa Ives, adapta. isso. O problema, na verdade, é o dólar, é transporte e tal. Comprar tarô no Brasil é muito caro, a gente pode falar disso em algum momento. Sim. Mas aí, a leitura dela de tarô era muito legal. Tem um filme nada a ver que eu acho a leitura de tarô interessante, que é o Fome Animal, do Peter Jackson. É um filme trash de zumbis rockabilly. Mas é um filme até clássico, quem gosta de filme trash conhece bem, que é neozelandês, é o diretor do Senhor dos Anéis. Sim. E o cara mata zumbis com um cortador de grama. E tem uma cena de leitura de tarô que usa o tarô do Crowley, por exemplo. E aí eu fui perceber isso depois. Eu já gostava do filme há muitos anos. Mas tem poucos momentos em que a leitura de tarô ela realmente é interessante. Quem vai trabalhar mesmo são os próprios autores e interessados nisso. Por exemplo, o Jodorowsky, que faz ali a Montanha Sagrada, em que você vai ver assim, todos os arcanos ser representados dos 22, que a Montanha Sagrada é um filme sobre tarô, em que ele mostra os 22 arcanos do louco até o louco de novo. E no trabalho todo dele isso se repete, inclusive no Incal, que é o quadrinho dele. A gente tava falando de obras inspiradas no tarô, e aí eu lembrei, o Rafa ele tinha um projeto que chama Fãs Tarô,
Ainda tem, não sei Ainda se vai tem. continuar, mas vai ter. Tem ainda. E aí ele começou interpretando a cultura pop, o tarô na cultura pop. E eu percebo que tem pessoas que usam o tarô como ferramenta para escrever também, né? Eu uso. Então, foi você que falou disso comigo a primeira vez. Sim. Como funciona isso? Tem várias formas. Na verdade, ele trabalha com monomito, né? Que é a estrutura da jornada do herói. Porque ele começa... o tarô, ele conta... Uma das histórias que ele conta é aquela história do sol, que quando nasce, ele vive uma série de aspectos até que ele quando anoitece... Nesta teoria, que é lá da antiguidade, as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Ela não é plana, ok? Mas deixar isso claro, hein? Isso. Dentro desse Viu, contexto, presidente? desse contexto da história, desse monomito, se considerava que a Terra era plana. Então, a Terra, o Sol entrava debaixo do planeta, e debaixo do planeta ele vivia o que seria o underworld, o submundo. Então ele tinha o mesmo ciclo que ele fazia em cima, ele fazia embaixo, e esse ciclo de baixo ele enfrentava todos os desafios até que ele morria e voltava e ele renascia do outro lado, como a jornada do herói. E então, só nisso você já consegue entender melhor como contar uma história. Eu costumo utilizar as cartas para identificar personagens, para trazer uma vibe para algum personagem. Se eu tô com alguma dúvida, eu leio e respondo com o tarô. Mas ele me ajudou a entender como a gente é, e isso me ajudou a contar histórias melhores. Não necessariamente eu fico perguntando... Jogando tarô o tempo inteiro pra fazer a história. Mas eu acho que dá pra jogar tarô e fazer a história. Na minha aula de roteiro, quando eu tinha na faculdade, o meu professor de roteiro, ele falou, por exemplo, quando você for construir um personagem, usa algum sistema de arquétipo pra você começar a construir o personagem, desde que seja do zero. Sei Tipo lá, cores, tipo xadrez... xadrez, ou até mesmo tipo signo. Tipo, eu, quando fui fazer a minha história, eu usei um sistema de signo, peguei modelos fixos de personalidades, e aí você usa ele como ponto de partida para você construir um personagem, para você poder amarrar todos os aspectos dele. E aí depois você vai alterando de acordo com a necessidade da história. Eu nem sei só amarrar, como equilibrar também. Equilibrar vários tipos de pessoa. Não, dá pra usar, entendeu? Na verdade, é uma ferramenta muito ampla. Eu, muitas vezes, coloco o tarô nas histórias. Tem uma carta representada em uma página. Todos os elementos estão lá. Quem manja, vê. E a carga dramática aumenta drasticamente. Então, por exemplo, na história que eu fiz no Demônios da Goetia, que é uma história... quando eu ia fazer um quadrinho sobre demônio, a minha ideia era, então, vou pôr meu pior demônio. A pior coisa que eu fiz com alguém. E eu pus na história. Uhum. E aí, tem que ter uma representação da torre. A torre me disse o que fazer com a história. Sacou? Uhum. A torre tá ali o tempo todo, desde a primeira cena. E a história é uma história sobre você cair do cavalo e tentar lidar com isso de alguma maneira, né? Tá, você citou aí alguns arcanos, que vocês chamam os nomes de... Seriam... As lâminas, as cartas são cartas, os arcanos. Os arcanos. Você citou bastante a torre, que ela carrega um estereótipo negativo. Porque, bom, mudança... porque ele comentou, né? É porque ela é uma carta que... O desenho dela muitos acreditam que é a Torre de Babel, né? Uhum. Que é uma torre de castelo, em que tá caindo um raio nela, e que tem 2 homens caindo, né? Aí tem algumas versões que chamam de A Casa de Deus, que eu acho interessantíssimo. Porque não faz o menor sentido, por isso que eu acho interessante. Caralho, será que a Rowling usou isso pra fazer o capítulo da morte do Dumbledore? Que é o raio na torre. Sem dúvida. Caralho. Talvez. É que eu não gosto muito dela, eu diria, claro, ela copiou de algum lugar. mas brincando, brincadeiras à parte, já que não dá pra criar nada, né? Basicamente, sem dúvida, ela usou o tarô pra isso. Existem algumas outras cartas, assim, tão icônicas quanto a torre? Assim, eu acho que pra você que joga... Na verdade, todas. Mas, tipo assim, conhecimento popular, assim, que a galera mais se Louco, apega. sem dúvida, uma carta muito famosa. Cartas famosas, vamos dizer assim, né? O Louco. A Morte. A Morte. As pessoas se assustam quando vem uma enforcado. dessas assim, porque assim, é senso comum. Sim. Aí você tira, vem a morte, fala, ai meu Deus do céu, agora falou vai. morte, as pessoas já estão verdes, né? Vou até falar um negócio ridículo, mas eu costumo utilizar o TOF para ler para as pessoas profissionalmente, porque a maior parte delas não consegue ver que carta que é. Porque se você joga com o Rider White, acabou. Você virou ali, a pessoa fala, saiu a morte. Eu prefiro que saia e ela fala, o que é isso? Isso é a morte. Você virou ser aquele rapper com a foice na mão, tipo, agora, é agora que vai. A Roda da Fortuna é uma carta famosa, o Enforcado, o Louco, o Diabo. Qual que é...
O enforcado é o que? É o que ele tá com a, De com a ponta perna, cabeça. com a perna cruzada? Isso. Tem um filme... É um filme com O Johnny Depp, isso, que tem toda essa... É animal essa Esse cena. filme é legal pra caramba. Que ele acha o corpo, assim, aí ele começa a sacar que tem o corpo. E por trás. acredite, é uma carta que cabe... eu acho ela muito mais assustadora do que a torre. Porque ela é uma carta de estagnação. Então, assim, na maior parte das vezes, raramente ela é uma carta de, olha, você tá saindo de uma situação de estagnação. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Normalmente ela é a carta que vai dizer assim, então, cara, tá na hora de se movimentar aí, né? Bota o amor próprio pra rolar. Então, Vem um conselho, né? No final você tem que levar isso adiante, não é uma previsão, né? É um conselho, né? Inclusive, uma questão ética que eu fiz escola xamânica de tarô. Legal. Passei lá 300 anos estudando e tal. E uma das coisas que a gente falava assim, cara, se você puder falar uma coisa positiva, você fala. Mesmo porque você induz fácil a pessoa a se colocar naquele mood. Então, se você ficar prevendo, viu que tem um negócio ruim ali, cara, trabalha para ele melhorar aquilo. Não fica diagnosticando detalhadamente Pensando, aquele né? negócio, porque, na verdade, a pessoa já sabe. Ou ela tá perto de saber, entendeu? Então, se você ficar detalhando aquilo, você tá alimentando aquela narrativa do problema e não a da solução. Porque se a gente for parar pra pensar, do que me adianta eu fazer uma consultoria de tarô e, tipo, só descobrir os problemas que eu tenho e não descobrir solução pra nada? Tipo, Geralmente de a gente adianta? procura essas ferramentas pra encontrar soluções, não mais problemas. É porque eu acho que existe também um senso comum e um estereótipo do cartomante charlatão, que é aquela pessoa que a gente vê tanto nos desenhos, nos filmes, que quer dar o golpe, e que a retórica é: você quer ser rico, você quer ter um relacionamento bom, que no final são os anseios de todos nós. E é como ele usa pra talvez aquela pessoa carente, aquela pessoa mais Pra manipular, né? Pra manipular a situação. E de repente a pessoa tá contando as coisas que ele precisaria saber já. E É isso que se chama de leitura fria. Eu acho que não é nem carente leiga, é só o fato da pessoa estar vulnerável ali. Isso. Porque E vulnerabilidade... existe uma linha tênue entre você entrar em sintonia com a pessoa e fazer leitura fria. Então, por exemplo, você vai ler tarô pra pessoa e aí você identifica qual que é o elemento dela, só de olhar, o jeito dela falar e tudo. Você identifica uma série de coisas que você vai utilizar. Mas eu vou ficar dizendo isso, eu vou chutando isso daí pra ela? Não, eu vou utilizar Você vai usar isso pra interpretar. pra ajudar ela a encontrar soluções. Eu percebi que você é uma pessoa que fala muito bem. Então, talvez a solução pra isso aqui seja, cara, escreve uma carta ou liga pra essa pessoa, se comunica melhor. Entendeu? Ao invés de eu usar isso pra manipular ela e ficar fingindo que eu adivinho qualquer coisa, eu utilizo pra melhorar a vida dela. tem uma sketch que faz essas ferramentas, que a mulher, a cartomante, ela tira a carta e ela fala: você tá com algum parente doente. Parente, cara, ela jogou alto pra cá. É meu pai. A pessoa vai falando, né? Nossa, não, e a mulher no reflexo fala: putz, tô com uma tia. Ela fala: adivinha tia. tudo, né? Você vai reto, que você já vai montando storytelling na tua cabeça. Mas eu acho que, apesar de ter essa versão das pessoas negativa que passam nos filmes, e que é possível existir alguém que vai fazer isso com você também, porque, enfim, gente ruim existe em todos os lugares, assim como gente boa. A parte mais legal de ser humano, de ter a interação humana do tarô, é essa. Porque a minha visão daquilo que você perguntou, de usar o personário ou outras ferramentas que leem pra você. Quem faz a interpretação naquele caso é você. Ele te dá a historinha da carta de uma forma mais... É uma autoleitura, na verdade. Mas você tem que contextualizar aquilo na sua vida e interpretar. Quando você vai encontrar alguém que vai ler pra você, essa pessoa tá te lendo, ela tá lendo todo o ambiente. E quando ela a tá te pessoa dando não uma quer te contar nada, pessoal. Ari, ela faz assim: lê pra mim aí. Aí você fala: não, mas do que você quer que eu leia? Lê aí pra mim. Aí você vai falando algumas coisas: não, mas isso não tá certo. Cara, você não disse nada. Como é que eu vou dizer? É uma conversa. Precisa de uma pergunta, é uma pelo troca. menos, Não né? só uma pergunta, contextualiza. Você quer saber do quê? O que tá acontecendo isso. também, né? Exato, porque na verdade é uma conversa. Não é uma adivinha. O povo acha que você vai... É uma isso. orientação, não uma adivinhação. Aí, às vezes, sai uma carta de corte e muitas vezes as cartas de corte indicam uma pessoa. Mas, assim, o sexo da carta de corte muitas vezes está certo, ou às vezes por exemplo, como diria o Ney Mato Grosso, é um homem feminino. Aí sai ali, não estou falando gay, estou falando um homem com perfil feminino. Sai a carta ali, olha, tem uma pessoa, uma figura masculina que está se comportando assim, mas isso parece mais a minha mãe. Não, pode ser também. Aí, às vezes, parece que você Não sabe o que tá falando. adaptando a leitura pra encaixar. Mas não, é que, na verdade, pode ser. Tô dizendo que tem uma pessoa. E ela tem essas características. Ela pode estar tendo um comportamento masculino naquele momento. Isso, porque dentro do tarô e do trabalho mágico, do hermetismo, masculino e feminino não é sobre sexo. Ele é sobre
aspectos diferentes. O masculino, ele é ativo, ele insere a semente, mas ele sozinho não faz nada. E o feminino, ele não tem uma atitude, mas ele é receptivo e quando ele recebe, ele transforma aquilo em algo especial, diferente. Então você tem forças que não trabalham sozinhas e que se complementam. Então quando você fala, tem uma figura masculina, significa alguém de autoridade, ou alguém que cutuca você, ou alguém que... E se feminino, é alguém que te recebe, é alguém que deveria te receber, mas não recebe. Então, mesmo porque o grande problema, muitas vezes, é que aquela figura feminina ou masculina, ela não tá fazendo o que ela deveria fazer pra você. Então, é tipo, se o seu pai ele tem a figura de mãe na sua família e ele não tá te aceitando do jeito que ele aceitava antes, ele tá sendo uma figura feminina que tá se negando. Então, são coisas complexas. É tão complexo quanto a sexualidade. Mas é interessante, né? Porque aí você começa a pegar a mãe. Eu já não falo, é um homem. Eu falo, olha, tem uma pessoa que se comporta assim, assado. Quem que é? Aí a pessoa... E se eu tô mais seguro, eu já falo... E essa... Seu amigo vai lembrar disso. E essa menininha de exatas aqui, hein? Ele olhou pra mim e falou... Filha da puta! Mas é o tipo de coisa que sai. Entendeu? Porque, e aí vai também da conexão que eu tô com a pessoa, do quanto eu estou bem naquele dia. Que você tá mal, você vai... Eu não vou tentar ir tão certo, porque talvez eu esteja confundindo com as minhas questões. Então é bom ler tarô quando você tá legal, que você tá centrado. Eu nunca vou poder ler tarô, gente, porque o meu cérebro ele tá sempre... Eu acho engraçado constante. assim. Mas se esse é seu natural, não tem problema. Ah, então já tá acostumada, Eu digo assim, né? aconteceu uma coisa grave com você, você tá tá. alterada literalmente. Do senso comum, né? Que as pessoas elas têm muita curiosidade, mas muito preconceito ao mesmo tempo. E como é que, assim, quando te apresentam como o tarólogo, como o místico? Porque eu fico lembrando, por exemplo, Problema. Eu tenho uma avó que ela, assim, eu tenho um cagaço de qualquer coisa assim, mas ela é curiosa pra cacete. Então, o que ela faz? Ela fica tentando fazer uma consulta meio nota 6. Tô numa festa, apresentei. Ela chega em você como quem não quer nada. E o Brasil aí? O que vai dar no Brasil? O que vai acontecer aí? Tipo, faz uma consulta rapidinho aqui. Sei como é. Isso aqui, tipo, né? Eu acho que a gente tem que lidar com isso, assim como... Sei lá, eu acho que as pessoas têm preconceito com tudo que elas não entendem. Uhum. Desde... Mesmo... o cara falou, não, nerd não tem preconceito, é o que tem mais preconceito, mas eu digo... Às vezes a pessoa curte um monte de coisa diferente, mas ela não entende quem gosta de futebol. Entendeu? A gente tem preconceitos com tudo, né? Não tô falando de todos os preconceitos realmente drásticos, mas às vezes uns bobinhos... E a gente tem, sabe? Eu tenho preconceito com fãs do Harry Potter, por exemplo. Provavelmente todos dessa mesa. Mas eu tenho que lidar com isso, né? Eu tenho que aceitar. Deve ter coisa boa ali, né? Ah, você sabe que tem coisa boa. Não dá pra resolver com duelo mais, né? Que pena. As coisas seriam tão mais fáceis. Ia ter um carimbinho, assim, com um X num fotinhos do Harry Potter no meu... Não tem aquele negócio de filme que o cara, o aviador, mata os aviões? Eu queria ter um só de fãs de Harry Potter. É que resolução com duelo é uma brisa nossa que seria, assim, pra gente voltar pra ordem. Que pensa, eu te chamo pra um duelo, eu não gosto de você, não consigo racionalizar nem lidar com o fato de eu não gostar de você. Resolveu. Vamos pro duelo. Se você me matar, resolveu de certa forma, porque eu desencanei desse mundo. Agora, se eu te matar... É o melhor dos dois mundos. Porque acabou o problema e acabou Mas você. eu acho que é por isso que eles iam. Porque vai resolver de qualquer maneira. Resolve. Nem sempre o diálogo é a solução. É isso aí. Eu acho que é o grande bastão escrito diálogo, né? Melhor argumento que o tapão na cara? Poucos. Quem é mais chato? O crente que fica falando que você é um sacerdote de Satã ou o ateu que fica tentando tirar o crédito de tudo que Eu você nunca faz? tive nenhum problema com nenhum dos dois, porque eu não tenho crédito e eu sou um sacerdote de Satã. Mas assim, voltando ao assunto lá da pessoa que fica dando rodeios e tal, eu não leio não, cara. Eu não leio não. Não dá vontade de inventar umas coisas assim? Falei, acho puta, assim, nesse ano vão aprovar o biquíni invertido. Manda umas Mas coisas assim. como a Ariane falou, não sou obrigada. Não era. E você falou a palavra dele. legal, invertido. Tem as cartas invertidas, né? Pô, eu não Elas boto, têm um eu peso não boto maior? muita fé nisso não. Não? Eu acho que a carta quando aparece invertida é que você não embaralhou direito. Porque, na verdade, na leitura, você tem que ter conhecimento das cartas pra sacar que ela está invertida. É verdade, que aquela coisa, torre invertida. Eu falei, morri. Então, Vou mas... sair daqui, acabou. Mas aí é o contrário, a torre invertida seria boa. Porque se a torre... Mas isso tá no contexto da leitura, entendeu? Por exemplo, se a carta sair... Eu fiz uma leitura em, sei lá, X lá. E esse X que eu fiz, eu tô considerando que nessa ponta aqui é algo que você deve evitar e na outra uma coisa que você deve fazer. Então, o que sair nesse evitar vai ser invertido.
vai estar negativado. Se não, imagina se eu jogo já com um desenho na mesa. Eu acho também uma opção, vamos dizer assim, prática. Você prefere inverter ou você prefere usar um desenho? Então, assim, imagina se eu já faço os dois. Então, olha, se ela saiu aqui que é negativo, mas ela tá invertida e ela... e, na verdade, é uma carta negativa nesse sentido. Então, na verdade, vou buscar um copo d'água e já volto. O cérebro já deu um nó no meio do... Eu acho que você tem que simplificar a sua leitura. E uma das brincadeiras que até no curso de tarô falava assim, nossa, você tá invertida que você tá embaralhando errado. Eu achei uma boa explicação. Porque eu fico muito assim, ai, não, porque não sei o que é invertido. Mas, gente... Mas, galera, lê no contexto. Dificilmente você não vai perceber que a carta é positiva, ou melhor dizendo, ela não tá em seu aspecto negativo ou positivo. Porque normalmente os jogos não tem uma carta só, né? Já começa aí. A maioria... Dá pra fazer com... Dá pra fazer. Dá pra fazer. Tem uma coisa muito louca, que é quando você aprende a ler, a carta não é só uma carta. Ela é o que tá à frente, o que tá atrás, o que tá em cima, o que tá embaixo. O que tá à esquerda, o que tá à direita, o que tá oculto, o que não tá. Meu Deus. Então, com uma carta, eu consigo ler tudo isso e achar aspectos específicos pra leitura. Nossa, mas... Pode ver, ó, tem elementos no fundo, tem elementos na frente, tem elemento à esquerda, tem elemento à direita. É muito estudo e É muita semiótica na mesma coisa. Não, é muita delicadeza de olhar, né? Tem que ter, porque olha, não é pra qualquer um mesmo. Não, cara, é olhar a carta e chutar lá na hora, porque o feeling é 90% do rolê. Ó, tem um canal no YouTube do Jodorowsky, que eles fizeram o seguinte, ele lançou um filme pelo Kickstarter, acho que foi isso. E uma das recompensas era ler tarô pras pessoas. E aí, o que ele fez pra pagar? Ele abriu um canal no YouTube e ele lê pra pessoa e fala, olha, é esse o nome e tal, tantos anos, você sabe quem você é. E faz a leitura em aberto pra todo mundo ver. Melhor curso de tarô do planeta é esse. O cara faz as conexões mais loucas. Nossa. Eu assisti e falo, esse cara é um gênio. Cara, ele pega um detalhe e que ele usa um tarô de Marselha. Ele, inclusive, é um dos responsáveis pela restauração do tarô de Marselha, as cores e formas originais. E o Marselha, que apesar dos menores, ele só lê com os maiores. Os menores serem bem difíceis, nos maiores, porque já que é para fazer uma leitura, vamos fazer uma leitura que vai te dar um valor amplo. Dependendo do olhar, do lado que a pessoa está olhando, ela está olhando uma carta para outra, uma contra a outra, e ele já usa isso, olha, eles não estão se entendendo. E o chão junta. É incrível, a leitura dele é demais. Eu acho que vale muito a pena. Se você está curioso para ver como alguém lê, procura lá Jodorowsky. Vai estar aí, a gente vai pôr de link, porque é difícil de escrever. Ele é um cara que eu não sei dizer muito bem de onde ele veio, porque ele é filho de uma região de pessoas do leste europeu, mas ele morou no Chile, não sei se ele nasceu no Chile. Ele fala espanhol, francês, inglês, javanês. Você vai encontrar ele falando em todas as... Ele, inclusive, faz a leitura conforme a língua da pessoa. Nossa, meu, o que eu tô fazendo nesse planeta? Esse você acha que eu faço muito projeto? Esse cara aí, pra mim, é o exemplo do que eu quero ser. Ele é tarólogo ferradão, ele é quadrinista ferradão, ele é cineasta ferradão, ele é escritor ferradão. É o Rasputin. Ele é dramaturgo ferradão. Nossa, eu sempre escuto do Jodorowsky ou relacionado a teatro ou no curso de desenho, eu já ouvi falar bastante. Ele é um monstro em tudo. Se você procurar os filmes dele, por exemplo, é O Topo, que é um filme extremamente violento, que é um faroeste místico. Ele, na verdade, é uma baita experiência espiritual em cinema. Ele faz vários sacrifícios animais no filme, então se você gosta de bichinhos, não o odeia, era outro tempo, né? Mas é coisa dos... Inclusive, era um filme que os Beatles passavam pros amigos, eles fechavam a sala de cinema e foi assim que começaram as sessões underground de filmes específicos. Foram com os Beatles passando filmes pros amigos e esses amigos querendo passar para outros. Nossa, que doido. Muito louco, né? E o El Topo e a Montanha Sagrada são dois filmes elementares. E ele fez o Incal também com o Moebius, que é famoso, que é dos Metabarões. É foda. No cinema, desculpa, na dramaturgia, ele tinha um grupo que chamava Pânico. Já ouviram falar disso? Não. Olha só que negócio muito louco. Era uma peça de teatro que o objetivo da peça era dar um pau no seu cérebro. Bugar seu cérebro. Então acontecia uma série de coisas simbólicas, praticamente aleatórias, mas que tinham ali o seu contexto, que ele sabia o que estava fazendo, até que em determinado momento aquilo começa a alterar a sua consciência. Nossa. E funciona mesmo. Só de ler a sequência de coisas que não dá pra saber mais como era, né? Porque não tem registro de filme. Mas só de ler a sequência de coisas que acontece, você fala, isso certamente me deixaria chocado. Aparece um homem nu, aí pintam ele de azul, aí vem um cachorro, os caras dão comida pro cachorro, aí esse cachorro começa a trepar com um gato, aí sei lá o que. Cara, vão acontecendo coisas, aí sobe um pano, aí entra alguém vestido de casa, aí essa casa se desmonta. Aí, sabe, um monte de coisa assim simbólica.
aí vem um cara mata uma galinha no palco, cozinha ela na frente de todo mundo, aí vem, cara, uma série de coisas marcantes e que vão dando um pau na sua cabeça, que faz parte, inclusive, do que ele chama de psicomagia, que é ele te faz ter uma experiência de choque emocional para resolver um problema emocional ou terapêutico de alguma maneira, desse tipo. Então, por exemplo, eu já vi ele falar pra pessoa, olha, você acha que sua mãe não te aceita? Então tira sua roupa na frente da sua mãe e fala, eu ainda sou o seu filho, que nasceu de você, aqui só carne e osso. Como você não me aceita? Eu só cresci, é o mesmo braço, a mesma perna, o mesmo pênis que saiu de dentro de você. Meu Deus. Então, assim, é pra causar um choque ferrado. E nem sempre tem nudez, mas... mas é porque é um tipo de coisa que quebra a outra pessoa. A gente tem que reviver um novo tipo de discussão familiar aqui. Eu curto muito essas paradas experimentais que tiram a gente do óbvio, sabe? Eu acho que a gente ia ser muito mais feliz se fizesse mais isso. Você já foi empacado em alguma leitura, alguma coisa que você pensou 2 vezes se você devia falar, ou se você começou a questionar talvez a pessoa que estivesse lendo com você? A integridade da pessoa, alguma coisa que mexeu com você? Já, uma vez um cara me contratou e eu vi, começou a leitura, eu vi claramente que ele só queria ver como eu lia pra ele fazer as leituras dele e ao mesmo tempo testar se eu era bom. E aí o tempo todo, o tarô, Vestibular do tarô, o tarô, né? ao invés de responder a pergunta dele, me dizia, para de ler agora. E eu querendo terminar, eu pensando, tarô, faz aí, só pra gente terminar. Já pagou, Só né? pra ganhar meu dinheiro. Não, já pagou, fica fogo. Mas eu sei que não devia estar lendo pra esse cara. Inclusive, eu tava ficando cansado, porque você vê que a pessoa tá tirando a sua energia. E aí, cara, eu falei, quer saber? Vou subir esse maluco na graxa. Você deveria parar de ser arrogante e tratar os outros como se fossem inferiores a você. E ó, pau. Porque a leitura de tarô... Sua moral nele. Normalmente ela é extremamente... A minha leitura de tarô, principalmente por eu ser uma figura... ser um homem bem masculino, ela é um pouco de pai, meio autoritária. Tem outras pessoas... E às vezes eu assumo outras posturas, mas no geral é a minha principal postura. Quer saber? Então vamos pro clichê, entendeu? Já que é pra... Você quer embolar uma luta de boxe? Eu vou te abraçar, Pancada. velho. Vou te abraçar e levar até você ficar cansado e a gente luta de verdade uma hora. Então foi isso. Também já aconteceu da pessoa fazer a mesma pergunta várias vezes. Ela não aceitava a resposta. O que você acha que vai acontecer tal coisa? Eu tirava, é isso. Mas tem certeza? Aí tal detalhe, é isso. Eu já parava até de olhar. Eu simplesmente falava assim, eu sei que vai vir um tal carta, pá. Eu sei que vai vir tal carta, pá. O tarô fica entediado. E aí ele começa a te dizer, vai vir... Eu me sinto Rayman quando acontece isso. e é um pouco assustador pra quem tá vendo você adivinhar as cartas, entendeu? Que vão vir. Ao mesmo tempo que para você que tá lendo isso pode ser nesse caso era muito ruim. Eu tava falando pra pessoa, olha, toma cuidado com isso que você tá fazendo, de insistir em algo que você tem que encerrar, e ela entrou em pânico, ela não conseguia ver que tinham vários caminhos e travou. Então, de certa forma, encontrei um problema grave que te deveria conversar depois. E foi até o que a gente fez. E as emoções já foram a flor da pele também? Em que sentido? Assim, das pessoas ficarem muito comovidas ou Sim. nervosas. Chorar é clássico, principalmente quando você faz uma análise da pessoa e das pessoas da família dela. Uhum. Sabe aquele lance de constelação? Constelação familiar. Eu aprendi a fazer isso com tarô. Você consegue fazer trabalhar a constelação, só que aí você sendo o arcano assume a postura daquele familiar e você faz a interpretação. Isso é dramático. Já fiz leitura de adivinhar os problemas da pessoa. Adivinhar não, né? De perceber os problemas da pessoa com a mãe. E aí, quando eu comecei a descrever, e a pessoa nunca tinha se tocado de que aquela pessoa, apesar de ter muito conflito, era justamente essa relação que eles tinham. Sim. Até porque tem muito isso, né? A gente vive várias coisas, a gente tá o tempo inteiro tendo várias influências na nossa vida. Então, às vezes, a gente tem um problema que é muito claro para as outras pessoas e pra gente... não parece um problema, porque a gente tá acostumado com aquilo. Vê de fora, né? Então, quando a pessoa vem com a interpretação e dá aquele baque na gente, aquele clique de, meu Deus, como que eu não vi isso? É meio de desmontar a gente. Eu acho que tem muito poder da negação do ser humano também. A gente se convence que certa situação não tá acontecendo. E quando vai numa situação dessa, em que você procura o tarô, procura uma orientação e vem e quebra o poder da negação, porque fala, tá acontecendo isso e assim. Mas é porque desmonta a pessoa. nós somos animais em busca... Vamos pensar de forma mais primitiva possível. Somos animais e aí nosso objetivo é passar o nosso DNA pra frente e evoluir. Então, o que um animal faz quando descobre uma coisa que faz mal pra ele? Evita. A sua mente faz isso. Quando algo te fez mal, mesmo que talvez não seja algo ruim, a mente tenta te preservar daquilo.
Então, como a gente é consciente e tenta lidar com essas coisas, a gente faz perguntas, a gente tá tentando alterar a nossa realidade, né? A gente é um bicho maldito que altera a realidade que vive. Muitas vezes a gente se perde. A gente começa a misturar Lé com Cré. Então, o seu lado instintivo diz uma coisa, o seu racional diz outra. E é maluco, porque algumas pessoas você percebe que elas não estão mentindo, elas esqueceram algum fato, algum trauma, alguma briga, e você vai conversar com a pessoa, ela não lembra, ainda que pra você seja muito nítido. Você percebe que aquilo faz tão mal a ela que ela conseguiu esquecer que aquilo aconteceu. Exato, e tem um outro lance que eu descobri esses dias, eu estou estudando hipnose, e o que eu achei incrível é como funciona a nossa memória. Tem um documentário no Netflix que chama Hackers da Memória. Não sei se vocês já viram. E uma das coisas que eles descobriram ao pesquisar um garoto que não esquece nada é como funciona a construção de uma memória. Você não tem um HD que guarda a sua memória. Quando você precisa dela, ela é reconstruída na hora. Então, você nunca vai lembrar como as coisas realmente foram de fato, porque toda vez que você pensar, cada pedacinho daquela memória que está espalhada pelos seus neurônios, pelas partes do seu cérebro, vão se reconstruir naquele momento. Nossa. E te dá uma nova interpretação. Então, toda vez que você lembra, é novo. Das leituras que eu fiz recentemente, que abriu também a minha cabeça quanto a isso, é o trabalho do Pierluigi, que era o fundador da editora Aleph, e que ele era especialista em aprendizado, né? Ele se interessava por isso. Ele se interessava por isso e tal. E foi membro da Mensa, que é aquele grupo lá do pessoal que tem QI altíssimo e tal do Brasil, do mundo, né? Mas o núcleo brasileiro. E ele tinha tem um livro dele sobre, acho que é Aprendendo... Agora eu não lembro. Aprendendo Inteligência. Em que ele explica o método de ensino, de estudo dele, que consiste em não durma antes de estudar de novo. Porque se você dormir, você vai sonhar e o seu sonho vai limpar a memória recente. Então, eu fui para a aula, assisti a aula, e aí, na aula, eu pude compreender algumas coisas, mas eu não aprendi. Eu só entendi, vi qual que era. Quando aí você chega em casa e você lê aquilo que você estudou naquele dia, aquilo que você vai chegar naquelas conclusões sozinho. E quando você chega na conclusão sozinho, você absorve a que ninguém tira mais de você. Você pode até não lembrar momentaneamente, mas se você começar a mexer, você já... é isso. Então, ele até classifica que aprender matemática é muito mais fácil do que aprender história. Que aprender matemática, na verdade, é uma escada. Se você pular um degrau, vai ser mais difícil subir. Então, normalmente você tem dificuldade com matemática quando você não entende uma parte e a escola segue. Sem você conseguir aprender aquilo. E em história, não, cara. São muitas variáveis, as coisas não são certas. Então, olha, você tem o que aconteceu, que a gente não tem como reproduzir. Você tem o trabalho do historiador, que é uma interpretação com base em documentos para entender o que rolou ali. E aí você tem vários historiadores que têm interpretações diferentes. Tem pontos de vista diferentes. Então é muito mais complexo do que 1 mais 1 é igual a 2, entendeu? Né? E aí no máximo que você vai ter E história é uma coisa que eu posso partir de qualquer ponto, né? Eu posso começar estudando na Idade Média e não sem necessariamente precisar estudar Roma. Tipo, lógico que vão faltar peças. Ela não precisa ser linear. Mas tipo assim, por exemplo, eu não consigo aprender equação sem aprender multiplicar e dividir, entendeu? Isso, você consegue entender o que é o período medieval, talvez você não consiga entender o processo que chegou até lá, ou até fazer conexões de uma coisa ou outra, mas você consegue entender o que é aquilo, os elementos. Quer dizer, entender... Eu sou historiador, é uma das funções inúteis que eu falei aqui. e uma das coisas que mais mexeu comigo na história foi entender que todo tipo de construção histórica, ela é uma interpretação. Você vai usar documentação, que também é uma interpretação, para você chegar numa conclusão sobre o que pode ter sido aquilo. E, claro, existem fatos, né? Fulano morreu. É imutável. Né? Houve uma invasão desse território. É imutável. Agora, como foi feita, aí a gente já tem... Não, uma coisa muito boa que você comentou aí, principalmente você falou do... Até esqueci o tema, ainda tá falando de tarô. Então, eu vou fazer um cross de 3 assuntos diferentes para voltar pro tarô. Você falou que trabalha com como historiador, etc. Principalmente a gente usando o que tá vindo muito hoje, que é pseudo-acadêmicos usando teorias revisionistas para recontar a história. Existe muito disso no tarô? Eu, na verdade, acredito que isso tem tudo a ver com a minha visão de tarô. Eu acredito que o tarô, como qualquer outra coisa que eu faço, é narrativa. Basicamente, eu trabalho, estudo e vivo a arte de contar histórias. Seja como historiador, né? Buscando contar histórias baseadas em coisas que aconteceram.
É porque aí eu vejo a ficção como coisas que a gente também utiliza a nossa percepção. Mas é outro objetivo, né? O objetivo é narrar uma ideia, né? O objetivo não é apresentar aquilo que aconteceu. Então, eu como um ser narrador, eu me interessei pelo tarô justamente por isso. Porque apesar dele ser um troço que parece místico e tal, ele, na verdade, tem várias histórias para contar. E quando alguém te conta eu posso contar uma história de algo que aconteceu, a Ari vai contar de outro jeito, ele vai contar de outro. É a mesma coisa, mas aí vem o seu sabor, a forma de você contar, o estilo, O ritmo, etc. o ritmo e tal. Então, a leitura de tarô, eu posso fazer uma leitura de tarô para a Ari, eu saio, você faz uma leitura de tarô para a Ari e a gente falar coisas completamente diferentes. Entendeu? Com a mesma pergunta. Com a mesma pergunta. E, mas aí o lance não é sobre o que eu disse, é sobre o que ela vai fazer com o que eu disse. Né? E a mesma coisa, você tá falando de revisionismo, cara, na verdade é um monte de gente mal intencionada que tá modificando as narrativas que a gente já considera cânone, ok? Então, assim, falar, olha, o mundo é redondo e ele gira em torno do Sol, ok? Isso já é uma coisa altamente estudada, que já foi discutida, que muita gente já morreu por causa disso. Então, assim, não há discussão sobre isso, porque são aquelas verdades da ciência em que a gente, dentro do nosso atual ponto de vista, é isso. Aí, não, mas na verdade, a realidade é uma mentira e todos somos espectros de um outro ser. Aí muda tudo, beleza, mas é um groundbreaker que não aconteceu ainda. Dentro da atual interpretação, nós, seres humanos, no planeta Terra, que vivemos estudando as coisas com ciência e tudo mais. Temos um método de testar e provar. Científico e tal. O cara dizer isso, ele é um idiota só. Porque o grande lance é um sequestro narrativo, em que apenas a realidade que é apresentada por essas pessoas é verdadeira e eles começam a questionar as outras coisas que podem ser perigosas para eles justamente para se proteger. É o nazismo de esquerda. Isso. Então você vai ver, o cara desmistificando ciência, porque a ciência ela consegue te desiludir de várias coisas. Então desilude várias das narrativas mentirosas que eles estão usando. Consegue as ciências humanas em geral. Eu falei ciências no sentido científico, né? Mais exato, né? E pensando nas humanas, a mesma coisa. O cara fica falando que existem tantas interpretações, mas também não existem tantas assim. Algumas coisas são fatos. Então, foram pacificados, tá? A gente estudou. Ciências humanas utiliza método científico. Sim. História utiliza método científico. Cara, houve ditadura. Falar que não houve ditadura só se for do ponto de vista de quem era a ditadura. Governo que subsidia banco não é comunista. Então, galera, são coisas que a gente consegue interpretar se você tiver o mínimo de bom senso. E aí um pouco de conhecimento também, porque entrando nessa Sem seara, dúvida. Eu tava pensando outro dia, se essa galera que tá apavorada com o comunismo, se essa galera soubesse o que é mais-valia, o Bolsonaro não tinha sido eleito, tinha sido banido. Então, mas na verdade, essas são coisas do marxismo que hoje já viraram parte geral das ciências humanas, entre esquerda e direita. Sim. Qualquer pesquisador sério de direita já considera isso uma verdade. Que é óbvio, é uma análise muito bem feita. E de repente a gente tá revivendo uma Guerra Fria maluca. Eu, por exemplo, como historiador e como... Eu sou mais interessado em anarquismo, em outros vertentes da esquerda. E apesar de achar muita coisa das vertentes de comunismo e tal, interessantes e apoiar e tudo mais. Eu questiono algumas coisas. Mas na hora do vamos ver, eu tô junto, entendeu? Eu acho que falta essa postura, inclusive na esquerda. Lembrar que, olha, tirando essa parte que te discute pra chegar em coisas novas, aqui a gente tá junto, né? Vamos pensar no melhor pra todo mundo. Coleguinha tá sendo machista, vamos conversar com ele e tentar melhorar ele. Não destrói a vida dele antes dele tentar melhorar. A gente podia fazer um empreendimento aqui que é o tarô revisionista. Né? A gente podia colocar, em vez da torre, tem a terra plana. Já tem. Tem muitos tarôs diferentes, né? E eles têm interpretações. Alguns têm interpretações diferentes das cartas, eu acho que todas são baseadas na interpretação original, e né? também tem gente que só faz usando a superficialidade. Que é só artisticamente falando, né? Então, eu mesmo eu coleciono tarô, tem um monte de tarô lá que eu acho bonito, mas quando eu vou ler carta usando ele, eu tô pensando no tarô que realmente funciona, entendeu? É o que você tá acostumado. É a trindade. Não, na verdade, os tarôs que realmente tem símbolos, que alguém estudou pra fazer aquilo. É porque vira uma skin, então, né? Isso, exatamente. A trindade dos tarôs é o Thoth, do Aleister Crowley, o Marcella, principalmente a versão do Jodorowsky, e o Rider-Waite, o Smith White, né?
que também são os principais, são os que foram fazer um estudo sério. Então, assim, a maior parte deles, dos que te vê novos, são ou uma tentativa de puxar a sardinha do próprio lado, como tarô da Cabala, tarô do Xing, tarô, sabe? Tá puxando tarô cristão, tarô, sabe? Ele tá puxando a sardinha. Eu quero tarô, lançar esse, tarô, eu quero causar essa... Umbanda, tarô candomblé, tem, de boa. Eu acho que são versões pra dentro do seu universo. Eu saí com um menino, recentemente, que ele frequenta um lugar, o lugar religioso dele, que é como se fosse um prédio com várias salas, e aparentemente é um centro místico universal, porque cada sala atende a algum tipo de magia diferente. É tipo o céu do Supernatural, né? Nossa, Ele foi explicando, eu falei, puta... é o poupa-tempo espiritual. Exato. Eu tô doido pra perguntar, mas como é que é o nome disso aí? Hogwarts? Não, é poupa-tempo espiritual. Você quer tirar um RG místico, vai ali. Se é encosto, é aquele outro cara. Ele pode pegar aquela fila aí só vê umas pessoas com encosto na fila. Assim. Mas... aí eu discuti religião e a crença... né? Eu imaginando o cara entrando na triagem lá e falou assim, eu tô com uma coisa aqui. Eu acho que você tá com cara de encosto. Não, mas eu acho que isso aí é maldição celta, hein? Vai ali naquela porta ali. Eu tava vendo uns vídeos, tem um canal... Você brigou com uma velha recentemente? Tem um canal do YouTube muito bom, chama Hermetic Caos, que é de dois amigos meus, que é o Fausto e o Felipe Caselli. E um abraço pra eles, inclusive. E eles discutem uma série de elementos essenciais, assim, sobre espiritualidade, magia, que respondem boa parte dessas questões. Então, como é que funciona isso? Não sei o que lá. Cara, as pessoas vivem realidades diferentes, ok? Se a pessoa acredita em Deus plenamente, cara, todo o universo dele vai girar em torno daquilo, ele vai seguir aquelas leis, a vida toda vai se modificar a partir disso. Quando você não acredita em nada, como eu já fui ateu, assim, daquele que até o meu osso eu precisava ver para acreditar. E, cara, as coisas funcionam dentro das regras de que nada de diferente vai acontecer para você. É só o que você faz, é tudo muito pé no chão. Hoje, como ateu não praticante, eu sei que eu consigo manipular as variáveis. Inclusive minhas sabe, porque eu utilizo as ferramentas que eu conheci. Mas eu acredito que cada pessoa vive uma realidade diferente e que a gente, quando se conversa, às vezes percebe as diferenças e não se entende. Cansei de ver... uma coisa muito louca. Tem rituais lá de igrejas evangélicas que são exercícios de hipnose. Toque de Charcot, que toca na testa do cara e o cara cai no chão. Aquilo é hipnose. Sai! E aí o cara dorme. Aqui, ó. Não, dá uma batidinha aqui, ó. E o cara dá aquela apagada. O videozinho do... Fiquei com medo agora de cair da cadeira. Como é o nome daquele? Ia dar um problema que esse rapaz é grande. O Pyongyi na Avenida Paulista é a mesma coisa que aquele pastor na televisão. Tem uns caras na Paulista agora Basicamente hipnotizando as pessoas. Normalmente são os cursos de tarô, ou de hipnose. Eu estava lá um tempo atrás. E já fui fazer esse tipo de coisa. É porque é o mais difícil, né? Parar alguém aleatório que não necessariamente está procurando você para ser hipnotizado e você hipnotizar a pessoa. É que eu acho muito engraçado. Eu fiz, acho que até o segundo ano de psicologia, e eles chegaram a falar que a hipnose ela foi desenvolvida por Freud, etc. E tal. E que é uma coisa muito engraçada, que eu, apesar de ter estudado psicologia, eu sou meio descrente com todo respeito. Não tô falando que, tipo, é mentira. Eu sei que é verdade, existem terapias. Mas, tipo, eu nunca vi, tipo, isso funcionar no meu ambiente, entendeu? Mas quando você vê, meu amigo... Então, porque tem um lance. Eu já vi... Hipnose é sobre você permitir que a pessoa mexa no seu HD. Sim. Se você não quiser e estiver com muito medo, muitas vezes não vai funcionar nem com a peste. Mas agora, se alguém tá aberto, eu quero ter essa experiência. Porque, na verdade, hipnose é você viajando na maionese. Eu tô só conduzindo. Então, dentro dessa perspectiva, parece mais real. Sim, sim. Né? Que é o que é. Então, nós vamos viajar na maionese juntos. Mas e como é que eu esqueço as coisas? É que nem um sonho. Você sonha, você não lembra tudo. Porque tem aquela coisa... A hipnose utiliza um sistema que tem um fator crítico, o subconsciente e o inconsciente, né? Atingir o ID e o subconsciente. Isso. Então, quando você desliga o questionar, que é o fator crítico, e você consegue acessar as variáveis que a pessoa permite, ela vai ver o que ela quer, o que vai funcionar. Agora, se você não tá afim, não vai rolar, entendeu? Então, essa coisa de, mas então se eu deixei, não é hipnose. Não, quem define hipnose é você que nunca ouviu falar? Ou... Você tá explicando. É que eu achava muito engraçado que a professora fala, não, a hipnose ela funciona, tipo, a gente tem o nosso consciente, né? Segundo a psicanálise, a gente tem o nosso consciente, que é o que a gente vive, o que a gente vê, o que a gente trabalha todos os dias, tem o subconsciente, que são nossos valores, Isso. que é o que faz as conexões dentro da nossa cabeça, e o nosso ID, que são as nossas vontades reprimidas, etc., sonhos. E as sobras de HD. E que, tecnicamente, você fazer hipnose é você acessar direto aquilo. Eu falei, cara,
como faz isso? Eu sempre falei, caramba, isso é muito da hora. Eu acho que, e aí é o que ele tá falando, você dá permissão, e quanto mais suscetível você tá, mais você evolui dentro e da quanto mais hipnose. suscetível você é, inclusive. Porque Mas- se você entendi. não dá, se você não é uma pessoa suscetível, ou se você tá desconfiado da pessoa e o seu cérebro resolve bloquear, não permitir, aí vai sendo mais, Agora- interfere no resultado. Por exemplo, eu por lidar com magia e ter vários trabalhos já com isso, as pessoas não conseguem me hipnotizar. Eu tive que descobrir uma forma de permitir, porque na verdade é como se no meu cérebro tivesse um antivírus que falasse: não aceite isso. Você não vai poder, não pode fazer É porque isso. você sabe como é que é, né? Tipo, você... Não, cara, é proteção mental que eu já construí, mas tá ali funcionando e você nem se percebe. E aí, como é que eu fiz? Eu tive que fazer, olha, quando a pessoa vai me hipnotizar, eu vou lá conversar com essa parte do meu cérebro e falar: pode deixar que tá de É o boa. firewall, você habilita o firewall. Esse aqui pode. Literalmente é um firewall, cara. Eu nem sabia que eu tinha isso. Eu soube quando o cara... aí você esquece seu nome. Eu olhei e falei: Rafael Fernandes. Esqueci nada, bro. Enquanto eu ia hipnotizar outra pessoa, a pessoa faltava, sei lá, cara, fazia tudo. Faltava Mas essa não é a mudar de premissa cor. de muitas terapias do tipo, por exemplo, o ayahuasca, o chá do Santo Daime, que você faz toda aquela viagem que você regurgita as coisas ruins. Eu acho que muita gente fala, parte de você querer viajar daquele jeito. Senão você só vai tomar um negócio que você vai passar mal pro caralho. Mas aí tem outros fatores. Quando envolve tóxico, já não é comigo, mas... Estamos fazendo alusão aqui. Não, o que eu quero dizer é que aí você perde um pouco o controle. Não tem. Porque, na verdade, te destrambelha totalmente esse lance do fator crítico. E aí você fica abertão lá e a própria substância tem... Aí já entra num campo, cara, que eu vou parecer completamente maluco, é dizer que tudo tem um seu espectro de sua alma. Então, sei lá, a planta tem sua essência e ela vai mexer com você. Aí já é E aí vai brisa... conversar duas essências. Nossa, gente. Eu vou desligar o Rafael Fernandes 7, que eu vou dizer, então, cada coisa, cara, inclusive as plantas, ela tem sua alma. Então, quando... Ignora que... Rafael, eu tenho que ignorar isso. O que eu tô dizendo. Não. Eu adoro ele Vocês mesmo estão se gravando, mas é que punindo por ele tá eu me falando. sinto completamente idiota de estar dizendo isso, mas é assim, tá? Vamos todo mundo terminar lá no Buriô Místico do A Menino. substância, ela tem a sua egrégora e ela vai mexer com você. E aí é por isso que pessoas inclusive a memória genética que você tem. Aí sou eu cético dizendo. É por isso que muitas pessoas, ao tomarem mescalina, viram um ser que chamava mescalito sem saber que ele existia. Vira um ser chamado... Mescalito. Mescalito. Nossa, eu vi mescalipto. Falei, meu Deus do céu. É o eucalipto. É o Mephisto. Não, é o Meio mescalito. pasta de dente. É um cara meio planta, é um hominho meio planta que mexe com essa pessoa. Então, na Nossa, minha eu conheço visão... um cara assim quando eu fazia faculdade, meu Deus. Meu Deus do céu. O Vitor Cara estudou com desse. mescalipto. Ele já viu o mescalito, gente. Nossa, porque Mescalito. na minha faculdade tinha um moleque, eu não sei como Cuidado ele com o chegou até peiote, ele quarto causa ano. essas coisas. Eu não sei como ele chegou até o quarto semestre. Você Porque, estudou com homem-planta? sério, aquele moleque ele fumava tanta maconha, mas fumava tanta maconha. Que sério, aí você falava com Fritou. ele, ô fulano, ele... Quê? Mano, ele já tinha... Mano, ele travou o Nintendo de um jeito. Ô, fulano, ele tá lá no dia seguinte. Que? Você não tem mais ninguém. Eu acho que, assim, é um imã que você atrai. Porque, baseado na tua ex-namorada, nesse teu mescalito aí da faculdade, e no teu primo, primeiro que eu não sei como é que você se surpreende. Porque sempre E teve esse cara era ali... engraçado. E esse cara era engraçadíssimo, porque, tipo, a gente falava que ele tinha síndrome de Suricate. Tipo assim, às vezes a gente tava na aula de direção de arte, a gente ficava sentado, tipo, numa grande roda, assim, o professor ia falando. E aí, tipo, todo mundo prestando atenção e ele, tipo, viajando. Ele tava nesse modo aí, ó... Mescalipto. Só que ele ficava entrando no modo suricate, tipo, imagina um suricate, sabe quando, tipo, ele vai ver que está tudo certo? Tipo, ele levanta a cabeça assim, olha pra um lado, olha pro outro e volta. E, tipo, era ele entrava no modo suricate, toda hora a gente ficava, fica olhando ele. Aí ele, tipo, Era um alerta, né? Aleatório. tipo, ele disparava um sistema de alerta dele, ele ficava, tipo assim, sei lá, entrava em modo de combate. São aqueles carros que ficam voltava. tocando alarme sozinho, do nada, e quando precisa não toca. E aí, tipo, mano, era uma viagem, professor, sei lá, falando de Bauhaus, a porra toda, e ele lá. Quê? Mas olha, voltando, por exemplo, a essa situação, esse estado alterado, eu consigo fazer meditação utilizando carta de tarô. Eu estudei pra isso. Nossa. E aí você vai partir dela, você pode trabalhar tanto incorporando os aspectos da carta e meio quase uma incorporação igual de um banda. Que você, na verdade, incorpora um bagulho que já é seu. Não entra nada em você. Nós temos uma pluralidade Acho de que é meio que arquétipos dentro de liberar, nós. né? Não incorporar. Exatamente. É muito mais sobre liberar. Liberte-se! É muito interessante. Então, esse cara tava vivendo totalmente a vibe da planta. Ele já tava até deixando de ter uma identidade. Na verdade, a identidade dele era essa. Mas ele tava deixando de ter a identidade anterior dele, né?
Ele começa a ser afetado demais, que aquilo te bota num mood forçado. É equivalente a tomar café o tempo todo. Aquilo começa a te alterar, cara. Sim. Como ser. Você vai puxar seu exame, começa a mudar as coisas lá e vai mudar a coisa na forma do seu cérebro trabalhar. Então, por isso que eu não sou tão cético com essas coisas de planta, porque eu era super ateusaço e tive experiências que eu não sei explicar e eu sei que eu vivi. Então é bom poder, né, interpretar. Então ele é um agnóstico, ou não? Teu primo, então, ajudou a planta, porque ele melhorou. Eu gosto do ateu não praticante, porque quando eu preciso ser ateu, eu sou fervoroso ali, ó. Não é que existe. Ligou o botãozinho ali. Isso. Temos mais alguma pauta, Ari? Eu acho que foi legal, né? Não dá pra ir muito mais Eu queria pedir além. uma coisa pro Rafa. Rafa, vamos tirar o tarô do Alexandre Frota? Ah, não, do Frota não. Vamos tirar do Exaustos. Do nosso projeto. Frota, cara. Frota não, vamos... Frota não, esquece, vamos cara. manter coisa boa aqui, a energia Não tá tem uma legal. carta de pau napolitano, né? Tem uma carta do futuro da gente esse ano? Olha, uma coisa que pode ser interessante que faltou é dizer como é que funciona normalmente uma leitura. É verdade, a gente bom. não falou disso. Então, por exemplo, vamos dizer assim que vocês me contrataram para ler tarô para vocês. Aí essa leitura começa com um papo. Eu tô dizendo a forma como eu leio e que eu acredito que a maior parte das pessoas lê. Olha, como é que estão as coisas, que tipo de coisa você está procurando, qual que é a sua experiência anterior com o tarô, né? E que, por fim, qual que é o lance que você veio conversar aqui? A pessoa te contextualiza. Olha, eu tô tendo um problema na minha casa, assim, assim, assado, com a minha mãe, ou com isso, com aquilo, e aí eu queria encontrar uma solução para lidar com tal situação. Ou eu me sinto infeliz e não sei o que está acontecendo. Talvez na própria conversa que ele me falou, ele já me disse, entendeu? Eu não tô nem fazendo leitura fria, ele que não tá se ouvindo. E aí você vai tirar as cartas e sai a confirmação normalmente. Ou sai algo que você não percebeu, e aí você associa com o que disse antes. Então é uma grande associação, para quem tá lendo, de símbolos, de informações, entendeu? Mas para quem tá ouvindo, muitas vezes ela tá ali para questionar ou para não, mas quando a pessoa tá interessada, ela realmente está com um problema e precisa de ajuda. E não é legal dizer que então o tarô não é uma previsão, mas uma orientação? Pô, ótimo. Direcionamento para que esse senso comum... Isso, tanto que algumas pessoas fazem matemática, eu consigo falar até daqui a 3 meses, depois disso eu já não consigo. Acho um pouco, né, só pra dizer que, sabe... Então, as previsões que você... tecnicamente, a gente, assim, trazendo para um lado mais cético-racional, a leitura do tarô, ela baseia, digamos que é tipo, fazer uma narrativa baseada no virar de cartas. E, tipo, conduzir a história baseada... É assim que eu vejo. Por exemplo, eu li tarô pra uma moça que ela sempre lê comigo, e aí ela perguntou, eu vou conseguir entrar no mestrado? Aí eu tirei as cartas e tava dizendo assim, não tão rápido, mas vai. Eu falei, olha, as cartas estão dizendo que talvez seja um processo um pouco complicado, mas você vai entrar. Mas não, assim, se você não entrar nessa... Você fez o teste? Fiz. Se você não entrar agora, tenta de novo. Aí ela não passou na primeira e falou, você disse que eu ia passar. Eu falei, lembra o que eu te disse? Que vai ser Que difícil. tava turbulento a leitura, que você não entraria talvez nessa. E que As pessoas vão tirar a satisfação? Sabe qual foi o problema? Eu deveria ter sido incisivo. Você não vai entrar agora. Mas eu fiquei com dó de dizer gentil, isso. né? Eu fiquei com dó de dizer Nenhuma isso. boa ação fica sem Porque perdão. falta a gente falar... Eu não quis sabotar ela, a entendeu? pessoa não querer mais tentar, porque não... Era esse meu medo. Você não que quis ser o Simon Cowell, sei lá. A tipo, gente você tem uma não responsabilidade canta, na mão quando tá lendo. Isso, também. exatamente. Então eu não quis ser assim tão incisivo. Mas pra as não pessoas, tomar um elas susto. vão tirar a satisfação? Elas ficam irritadas? Quando ela lê frequentemente, sim. Mas aí quando eu disse, ela falou, é mesmo. Aí, Perdão adivinha pelo onde ela tá vacilo. agora no mestrado? Ela só não teve um pouco de paciência. Tem que ter um senso ético na hora que você tá Porra, é fácil manipular a pessoa. Então, assim, tenta ler com alguém que alguém te indicou, alguém que você vê que se você expor ela tem muito mais a perder, tipo eu, que trabalho com outras coisas, e o tarô é uma coisa que eu faço porque eu A gosto. minha mãe quer que eu veja tarô com uma amiga dela e eu tô muito relutante, que eu falei... Ih... Aí a mãe assim, a amiga pergunta assim, você é gay mesmo? Tem certeza que... Aquelas dúvidas de mãe, né? Tipo, tem certeza que você, na verdade, quer fazer jornalismo? Essa carta Aqui apareceu que você... Sabe aquele... Né? Você devia ter feito administração. Essa apareceu a carta do concurso público. A carta do Trate Bem Sua Mãe. Uma carta feita à mão, escrito Todas as concurso mães. público, né? Nossa, a carta da minha mãe ia ser, tipo... Você pode tentar trabalhar em outra coisa enquanto você tá procurando nessa área. minha mãe Nossa, também. Saiu aqui a carta Trate Bem Sua Mãe. Mas... Olha, o bico momentâneo saiu aqui, viu, filho? Tá... Oh, desculpa, né? Tipo, tá. É a sua mãe fingindo, A licenciatura né? tá Usa aqui um batendo, fake, né? filha. Você faz uma leitura online e é a sua mãe. Quem vai cortar? Quem é o cabeça do negócio aqui?
Acho que não tem bem um cabeça. Vamos tirar no 2 ou 1? Vai, 2 ou 1. Eu tenho uma sugestão melhor. Você corta, ele corta, ela corta. É isso que eu ia falar, mas antes de... Mais democrático. Isso. A gente é muito quinta série mesmo, vamos tirar Por no isso 2 que eu ou falei 1. pra vocês não tocarem no... Do jeito que você quiser. Eu falei pra vocês não tocarem no tarô antes pra não influenciar na... Energia. Na vibes. Agora pode passar aí pro nosso amigo. Afinal é dos 3, tem que ter as 3... Eu acho que faz mais 3 sentido. mãezinhas. Mãos. Nossa, mãe. Meu Deus. É só pra fazer um negócio assim? Só pra embaralhar. É cortar. Já jogou baralho? O pessoal fala corta, é só pra você falar, olha, não vai ficar o seu maço. O Fran tá tremendo, gente. Nervoso. Você tá É nervosíssimo. tão delicado isso aqui. É, que tarô é complexo. Vai sair a torre. Não. Pode sair, ué. Eu tô usando só maiores, vocês ficaram falando de maiores. O que vocês querem saber? Não sei. Porque agora a gente vai expor todas as inseguranças. Não, mas A gente tem que pensar no projeto, certo? Sim. O que, assim, a gente precisa se focar no primeiro semestre aqui, assim? Eu vou fazer uma leitura aquela mais arroz com feijão, que é a situação, Ok. um conselho de algo que não deveria ser seguido, e uma coisa que é tanto o que pode levar para um bom caminho, como muitas vezes o futuro. E vou tirar uma última carta que eu vou decidir o que eu vou falar por último. Beleza. Fator surpresa. Então tá, você perguntou aí qual que é o futuro desse projeto, é isso? Não, o futuro desse pelo menos aqui nesse primeiro semestre, Uma orientação Como para a esse gente tem primeiro que ser? semestre. como que a gente precisa esperar desse primeiro semestre Tá pra bom, gente? então vamos lá. Olha que carta interessante. Saiu a morte, né? Que é uma carta sobre lidar com mudanças, é um processo de transformação. Então, no momento, esse projeto tem sido... Ainda está tomando forma. Vocês não sabem muito bem todas as coisas que ele pode fazer. E ele ainda vai mudar bastante. Ele tem aí algumas coisas que precisam amadurecer melhor. Mas ele já passou pelo pior. Ele já não é um projeto que pode ter autossabotagem. Ele já é um projeto que está indo em direção a um equilíbrio em que vocês vão encontrar um método de trabalhar, em que os programas vão ficar cada vez mais consistentes. Então é um momento em que vocês têm que botar mais energia, porque é a hora que está fértil para criar. Né? Normalmente, quando surge a carta da morte, ela, na verdade, é o terreno fértil, que as coisas nascem das coisas mortas. Né? Quando você vai plantar, a terra está, aspas, morta. Né? Tem ali o sedimento de outras coisas, é a terra mais fértil. Né? Então, é a hora de vocês... Bom, se vocês planejarem melhor as mídias sociais, divulgarem melhor o programa, que muita gente ainda não conhece, expor o que vocês fazem individualmente e coletivamente, trabalhar melhor as redes sociais. É bom eu ser da área que eu posso responder com propriedade. Aí, tudo isso, é o momento de fazer isso. De investir em ads, colocar uma graninha nisso, sabe? É a hora de você plantar, porque vai chegar a hora da colheita, tanto que a morte tem uma foice que é um instrumento de colher. Só que ela ainda está num terreno que não tem nada. Então ela está planejando. Entendi. Muito bom. E aí, tem aí o que vocês têm que tomar cuidado. E saiu a sacerdotisa. E aí, ó, essa é uma carta que normalmente ela tem um fator positivo, aspas, né? E ela tá aqui com um conselho negativo. E ela é a carta 2, né? A carta 1 é a do mago, que é o de tomar consciência. E essa aqui é uma carta de lidar com virtudes. Então, aqui vocês têm que tomar cuidado para vocês não deixarem os seus vícios, os seus problemas pessoais interferirem no programa. Então, assim, se existe um compromisso, ele não pode ser interferido... interferido, tá correto? Tá. Ele não pode ser interferido por problemas individuais. No momento que vocês estão juntos, é uma coisa só. Saiu da gravação, aí você pode lidar com seus problemas. Então, ela exige que você seja profissional. Então, se vocês querem que esse projeto dê certo, vocês têm que tomar cuidado com todo tipo de atitude antiprofissional. Ser birrento, trazer problema da vida pessoal para a gravação, ficar fugindo da gravação porque está com algum problema que não tem nada a ver. Então, tem que haver um compromisso. Então, assim, isso daqui é um problema que vocês têm que lidar. Se não apareceu ainda, observar se não já está acontecendo e você não percebe, tá? E, por fim, olha só como o tarô é maravilhoso. A última carta que saiu aqui, que é relacionada a aquilo que vocês devem fazer, né, um conselho, e também o futuro, saiu o mundo, que é a carta que abre todas as portas. Ela tem o potencial máximo, né? E ela é quando os 4 elementos estão totalmente equilibrados e abundantes. Então, qual que é o objetivo de vocês aqui? É equilibrar esses elementos.
Vocês acreditam realmente nesse projeto? Vocês estão pondo a sua vontade verdadeira, que é o fogo? Então, isso precisa estar alinhado, em conjunto. Vocês estão investindo fisicamente nele da maneira correta, todo mundo equilibrado. Se um outro está com um problema de trabalho, você consegue ajudar ele. Sabe, equilibrar o time. Uhum. Isso é uma coisa a se buscar para chegar nesse objetivo. Aqui tá todo mundo ferrado mesmo. Então significa que todos vocês têm que se alinhar. Sim. Vocês têm que trabalhar esse aspecto. E aí a gente pode falar em off como é que se trabalha esse aspecto. Tá. Aí o elemento água. Emocionalmente vocês, dentro do contexto de vocês, estão coerentes, estão no momento legal, vocês estão se respeitando, estão lidando bem um com o outro, vocês gostam um do outro, vocês têm algo a desabafar? Beleza. E por fim, o ar. Isso aqui te preenche intelectualmente? Vocês têm colocado as suas inteligências para trabalhar aqui? Esse, na verdade, é um projeto que envolve muito o elemento ar, por isso que eu deixei para o final, porque o elemento ar é sobre comunicação. Então, esse não pode estar falho. Vocês têm que estar muito bem alinhados, tudo tem que ser bem feitinho entre vocês, do jeito que vocês acham que tem que ser feito. Ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um planejamento. Por trás de toda essa bagunça que a gente está fazendo aqui, vocês têm que ter planilhas, têm que ter conhecimento mesmo assim de trabalho. Então, agora, somando todas as cartas, que a coisa é complexa. Então, assim, somando aqui, olha, você tem o aspecto agora de mudança, né? Que é a leitura mais pobre da morte, mas eu acredito que é, na verdade, um momento em que vocês têm que investir no projeto, principalmente tomando cuidado com as vaidades pessoais, com as verdades individuais e não coletivas, porque, assim, você acredita numa coisa, mas quando você está aqui, olha, se quando a gente está aqui a gente fala que não pode beber, um exemplo, então você não bebe, por mais que você ache que possa, porque é a verdade do grupo. Não estou lendo para você, nem para você, nem para você. Estou lendo para todos. Então, essa carta do mundo é muito boa, tá aqui no final. Porque a morte, na verdade, ela tem tudo a ver com essa carta. A morte, ela tem uma questão do infinito, né? Nesse caso aqui, ela forma, de certa forma, um símbolo do infinito. E a carta do mundo também. Ela é parte de um infinito, né? Do universo. Ela tem potencial ilimitado. Então, o que vocês estão fazendo aqui tem potencial ilimitado, mas vai depender da capacidade de vocês lidarem consigo mesmos. É essa a leitura. O trabalho que vocês fazem, ele pode abrir portas pra caramba. Vocês têm habilidades individuais muito boas. Mas, assim, não deixem os demônios pessoais, as autossabotagens, atrapalharem o projeto em si. É essa a leitura. Então é isso, né? Eu não tenho muito o que dizer, não. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma outra coisa? Vamos perguntar da música que está no fundo? Então vamos ver uma coisa muito pontual. Atualmente, a gente vem recebendo muitas críticas a respeito do trabalho que eu venho feito de colocar uma música de background. Certo. Eu, em minha defesa, eu uso isso como artifício narrativo e como mascaramento de ruído. Então ela tem uma função técnica, não está lá por gosto. Só que isso vem incomodando alguns ouvintes muito pontuais. O que devemos fazer isso? Que tipo de música devemos colocar? Antes de tudo... se devemos abrir. Eu esperei a guarda baixar e tirei a quarta carta. Que é uma carta foi tipo que eu invoco, né? A carta trap aqui é o seguinte. É um conselho que eu dou para vocês com relação a qualquer trabalho envolvendo comunicação. E saiu o julgamento. Que é uma carta antes do mundo. Isso significa que é um obstáculo que vocês têm que observar para poder conquistar o objetivo, é o obstáculo. E que é uma carta que dói bastante, que ela é o seguinte: vocês têm que ser responsáveis pelas partes que vocês fazem nesse projeto, pois se ele não der certo, o responsável é você. Não adianta culpar o amiguinho, não adianta culpar, ninguém tá olhando, não adianta culpar o ouvinte. Você é ouvinte aí, ó, não deixa eles culparem vocês por nada. Se algo deu errado com relação a tal aspecto, quem era responsável por ele? Ok? E ao mesmo tempo, assim, não é pra você falar, sai apontando o dedo. Eu só quero saber que foi você. Não é. Cara, aconteceu isso por quê? Será que você tá sobrecarregado? Será que eu posso te ajudar? É responsabilidade dos outros também observar como melhorar isso. Será que é a pessoa certa que tá fazendo? E é uma carta interessante que eu costumo explicar ela da seguinte forma. O julgamento é sobre quando chega a conta do bar. E aí você vai ter pessoas com dinheiros diferentes no bolso,
Você pode seguir uma coisa mais a justiça, tipo, cada um paga o seu, que na verdade sempre dá certo. Mas às vezes você pode querer pagar tudo. Você ganhou bem, você sabe que fulano está sem... Não, a sua, pode deixar que a sua eu pago. Isso é sobre ser responsável. É saber que aquela pessoa precisa do seu apoio e funciona exatamente como pagar a conta do bar. Sobre a música, já que vocês tomaram essa e tá doendo, eu vou tirar um arcano menor. E é interessante que saiu muito engraçado, que é a Princesa de Discos, o DJ, né? e a Princesa de Discos, olha, a Princesa é uma carta sobre infantilidade. Né? Não no sentido, você está sendo infantil, mas no sentido de, talvez, você não esteja preparado para selecionar as músicas da forma como as pessoas gostariam de ouvir. Né? Mas ela é uma carta com potencial para melhorar. Então, como ela ainda está desenvolvendo, eu acho que as pessoas podem ter um pouco também de bom senso e entenderem que você está desenvolvendo ainda. Então, se você está tendo um feedback negativo, seja sábio. Estou recebendo um feedback negativo, eu vou experimentar outras formas de fazer isso. Vou pôr um episódio, eu não vou pôr. Um episódio eu vou pôr uma música só instrumental. No outro eu vou pôr uma música e experimenta coisas diferentes, porque essa é a função da princesa. Ela é alguém que não está presa a nenhum tipo de coisa que funciona, porque ela está experimentando, ela é nova. E a Princesa de Disco, ela é pé no chão. Então ela é científica, ela vai tentar de uma forma experimentar literalmente. Ó, isso funcionou? Não, então não faço mais, descarto. Método científico. É isso. Beleza. Então, próximos episódios a gente vai tentando. Testa e vê o resultado. É isso aí. Porque muitas vezes a nossa técnica não tem a ver com o que as pessoas estão acostumadas a consumir. Isso que eu estava conversando com eles. Tem muitos podcasts hoje que fazem sem trilha e talvez o ouvido das pessoas não esteja acostumado. Então, ela escuta a trilha e aí estranha um pouco, pelo menos do comentário que eu li, assim, E aí a gente tem que ficar experimentando, porque tem que ser o que as pessoas... ao mesmo tempo que funciona pra gente, tem que funcionar pra quem tá ouvindo tem que também. ver se não tá embaralhando as vozes, se não tá incomodando o ouvinte. Porque não é nada cantado, é um instrumental meio elevador, assim, um jazzinho, entendeu? Mas tá muito alto? Não. Menos 30 dB pra baixo, cara. Então tem que ver. Se tá incomodando muita gente, é um problema, né? Não, isso aí é... Mas acho que é isso, são coisas muito experimenta, pontuais. vê. Fica aí a enquete, Porque né? Você vai que curte você a trilha? tira isso, vai que você tira a trilha e vira um turbilhão de gente. Olha, eu amava a trilha. Muito mais do que reclama. Então, Você curte as nossas músicas, por gentileza, porque a gente ficou desolado com essas críticas, a gente chorou debaixo da mesa tomando uísque. É isso, trabalhem com informação mais completa. Que a princesa, ela, na verdade... E aí o ponto negativo é que muitas vezes você está trabalhando com informação parcial, porque você ainda não é o rei. Você não domina ainda esse assunto e você fica inseguro. Então, se você está inseguro, experimenta. Aí você vai poder dizer lá na frente, olha, não tem trilha? Porque você tem jeito. Tem trilha de axé? Porque foi o ápice do bagulho. Ué... Certo? Faz sentido. Meu sonho é estar aqui falando super sério sobre relacionamentos, frustrações, e ao fundo tá tocando banda Eva, entendeu? Nossa, é isso aí. Eu tô aqui falando sobre expectativas ao som de Catinguele. Ai, gente, foi incrível. Foi uma experiência, né? Gostei muito. Acompanhem o Rafa. Ele é Rafa Fernandes nas redes sociais, né? Com Na maior PH, parte o delas Rafa. eu sou o Rafa Fernandes, alguma Rafael Fernandes. No Instagram É Rafael Fernandes e tem um S no final a mais. Tem 2 S's. Isso. Será que eu marquei Eu o sou Rafael? Rafael Fernandes dos Santos. Aí como eu não cabia, já tinha Rafael Fernandes, já tinha Rafa Fernandes, já tinha blá blá blá, eu joguei o S de raiva. É que nem o meu Skype tem um UI no final, eu pus o nome, não entrava. Ui! Aí entrou. Aí eu falo, é esse, ui. Rafa, você faz leituras para as pessoas? Faço. Se você me procurar pelo Fuzz Tarô, F-U-Z-Z, tarô com T no final, que é no Instagram, que é o meu Instagram de tarô. Tá meio paradinho lá, mas é que eu tô repensando a minha vida, o universo e tudo mais. E aí eu fiz uma leitura e falou, pera, será que é isso que você deve fazer? Então eu tô questionando, né? Mas, de qualquer maneira, é um ponto de contato. Se quiser falar sobre tarô lá, tranquilo, vou responder e tudo. Tô de olho todo dia. Mas faço leitura, sim, pelo Skype, faço leitura por qualquer dessas ferramentas, tanto as novas quanto as velhas, de comunicação. A Ari já teve um momento de dar muita risada de eu tentando fazer uma live no Facebook, porque ele é maldito, ele não permite que você faça uma live compartilhada. E eu não sabia até então. Tava o Rafa e o Thiago. Chamei o Thiago Eu já tinha visto as pessoas fazerem, mas sabe como é que elas fazem? Elas usam um sistema que hackeia e faz. Faz no computador. Então, aí eu eu acreditei nas pessoas. Mas eu passo. E também faço presencial em São Paulo, só que é um pouquinho mais caro, porque, né? Você quer ver minha beleza juvenil?
Tem o preço. Vale a pena seguir o Rafa, gente. Ele, é sério, ele tem umas threads interessantíssimas, tem histórias maravilhosas. Porque, enfim, é uma pessoa que vive, que tá aí, se joga pra caramba. Então, tem muitas coisas pra contar o tempo inteiro. Eu adoro seguir o Rafa. Obrigado, Ari. Então, fica a dica aí pra vocês. A gente vai fazer indicações hoje? Acho que tem várias indicações. Então, toda vamos... semana tem que ter. Esse é o momento em que a gente dá alguma indicação para as pessoas. Pode ser de livro, filme, série, qualquer coisa que a gente tenha acompanhado que a gente acha que vale a pena as pessoas verem. Certo. O Rafa deu umas 10 indicações, eu achei incrível. Eu sou assim. Eu amo. Então, é por isso que eu gosto de falar com o Rafa, de seguir o Rafa, porque tá o tempo inteiro lá. Sempre tem alguma referência legal para você acompanhar. Quem vai começar? Quem quer falar? Pode começar você, Francisco. Eu? É, você. Ele fala, não, nós vamos fazer assim. Faz aí, Francisco. É que eu nunca venho com a indicação pronta, ela sempre vem depois que vocês falam, então fala aí. Aí, ó, já tá revelando o truque, aí você já sabe que não faz isso com ele de novo. Não, que isso acontece toda semana. Chega em mim, eu falei, Ó, eu vou recomendar música dessa vez. Eu acho que a gente nunca recomendou isso, né? Não. Eu vou recomendar o CD novo do Polífia, que eu acho que é uma banda que eu mais ouço. É isso aí, trabalha a autoestima da princesa de discos. Mostra que manja. Ela não, esse álbum novo, Devils and Levels, a Polífia é uma banda experimental, instrumental. Ela trabalha muita melodia de guitarra misturada com eletrônico e bateria, etc. Mas é tudo não muito digital, é tudo mais orgânico. Eu gosto muito e se você que gosta de estudar, gosta de ter um momento mais seu, assim, individual, não digo nem zen, mas tipo um momento seu pra você parar, relaxar e ouvir, eu indico pra caramba. Polífia. Polífia com Y no... Polífia, no Fi. Ah, eu posso ser folgado e entrar na sua que não é a minha? Eu não vou falar de música, mas... Pode falar. Uma música muito boa, uma música muito boa pra quem quer meditar e fazer uma limpeza em casa, chama-se Vou Banindo. Tem no YouTube, tem um índio. Abre, escuta essa parada, é coisa da galera da Ayahuasca. Eu, como um ferramenteiro uso todas as ferramentas possíveis. É uma música muito interessante pra limpeza da mente e tudo. Vale como um mantra, recomendo pra todo mundo. Tá com uma vibe ruim, coloca lá no fone, finge que tá ouvindo. Você conhece a do Transmuta? Não me lembro. Porque eu tô com essa dúvida, porque minha mãe ela tá numa vibe totalmente assim, né, de limpar energias e tudo. De repente eu tô no meu quarto, ela entra com um potinho de manteiga que ela faz, ela queima alguma coisa lá, fica uma fumaça com cheiro, ela fica transmuta. Eu nem respondo, eu fico assim, sabe? Tipo, falei, ok. Eu ia mudar de casa. O maluco entrou, vai dar a volta e vai embora. Mas eu sou o pior tipo de místico, eu não gosto que ninguém faça nada por mim. Aí começa a fazer essas coisas e fala, ai, que agonia, o que tá fazendo? Exatamente. Eu assisti Hereditário, meus amigos, não dá. Hereditário é um senhor filme, meu Deus. Né? Quem assiste Hereditário não permite que o amiguinho faça magia por você. Eu vou sugerir um filme nacional, com quase todos eles dá pra ver pelo YouTube na íntegra, que chama Benzinho, que ele se vende como uma comédia equivocadamente, mas é um drama, que é uma reflexão muito legal sobre a condição da classe média baixa brasileira, em especial no Rio de Janeiro, e sobre uma coisa muito brasileira, que é a gambiarra, né? Que é... Se eu não consigo, vou dar um jeito aqui. Adoro. Assim. Inclusive, acho que é o nosso superpoder de raça. Sabe aquelas paradas que você compra uma raça e vem um poder? É isso aí o nosso. O Francisco fez uma indicação de filme nacional, me veio um nome aqui. É um filme que eu também vou aproveitar, te cortar e indicar, que é um filme nacional também, ele chama Cheiro do Ralo. Ele é com o Selton Mello. Sim, é baseado no livro do Mutarelli. É muito bom. Eu assisti, não faz muito tempo que eu assisti por indicação também. E é um filme muito bom, cara. Eu queria indicar o Polaroids Urbanas, que é nacional também do texto do Miguel Falabella, mas eu fico receoso de indicar porque eu não acho em lugar nenhum. Tô me sentindo no truco das indicações, então eu peço 6 e falo que o Mutarelli tem um livro sobre tarô. Que chama O Natimorto. Eu amo esse livro. É um livro maluco, porque o cara é um cara recluso, que ele fuma muito, como o Mutarelli, e ele, quando ele compra o cigarro, ele escolhe deixa vir aleatoriamente o que tem atrás do cigarro. E atrás do cigarro ele faz uma leitura de tarô com aquelas imagens. O impotente, isso significa que hoje eu não devo fazer nada de forma ativa. Qual que é a leitura dele pro feto? É sobre começos, é uma coisa muito louca, assim, cara. Nossa senhora. É incrível esse livro, vale muito a pena. Aquelas figurinhas do diabo lá atrás do cigarro, é terrível aquilo. Nossa. E o pé podre. E você, Ari? Eu vou dar uma indicação de desenho, animezinho, porque tô da paz essa semana, não preparei nada de muito especial, não consumi nada de muito legal pra compartilhar. E eu falei dele na newsletter e muita gente não tinha visto ainda, apesar de eu falar sempre, que é a Gretsuko.
Agretsuko. É a Ariane escrito, gente. É um desenho da Sanrio. É tipo uma versão da Hello Kitty, só que na verdade é aquele panda-ru vermelho. Ela é um pandinha vermelho. E ela é muito doida, cara. Ela passa por muita pressão no trabalho, por muitos problemas. E ela engole tudo, vai engolindo tudo. Aí quando chega no fim do dia, ela entra num karaokê e ela canta uns metalzão pesado pra descarregar. E é muito legal, porque você vê, você novo, vê o né? equilíbrio. É novo. Acho que eu vi esses dias alguém falando. Fantástico, cara. Saiu ano passado, daí teve especial de Natal. O especial de Natal eu amei, porque assim... Eu não vi esse especial Eu de Natal. amava, eu amo a Retsuko, que é a principal. E eu me identificava com ela. Aí no especial de Natal, ela vira uma Instagrammer viciada. Aquela pessoa que vive em função de fazer as fotos pro Instagram pra parecer ter a vida perfeita. Ixi, aí bateu E aí ruim, isso né? é a coisa que eu mais odeio em qualquer ser humano. Uma pessoa que tá fingindo viver. Aí eu fiquei com um ranço. Eu falei assim, eu meio odiei. Aquele odiei 5 estrelas, sabe? Então, eu acho que vocês têm que ver. É muito legal. E tem muito dessa nossa geração dos perrengues que a gente passa, dos dramas... de estar conectado, de ter que lidar com umas merdas no trabalho. De nem mesmo sonhar de estar no mesmo emprego por 20 anos. Exatamente. Simplesmente impossível. E então, eu acho muito legal, assistam. De ficar apavorado com a ideia de estar naquele tem lugar isso, é por 20 verdade. anos. Não né? só não vai conseguir, como a gente já aceita como uma A coisa gente não ruim. aguenta, né? Que o medo é, tipo, eu ficar, será que eu vou ficar aqui mais 20 anos? Porque, sério, a tortura, né? Isso tem a ver com o clima econômico. E eu não sei se eu já indiquei aqui, mas tem outra coisa que eu acho que tem que ser espalhada pro mundo, que todo mundo tem que assistir, que é Popstar. Sem Parar, Sem Limites, a tradução, né? Que é Never Stop, Never Stopping. Que é um filme que também saiu na Netflix há pouco tempo. Eu esqueci o nome do ator, que eu amo, no caso. Que é o ator de Brooklyn Nine-Nine. Exatamente, o Longe. Andy Samberg. É com Andy Samberg. E ele faz uma paródia daqueles documentários sobre celebridades teen, sabe? Então... Gente, é um humor que você acha que não começa a falar assim, que porra é essa? O que tá acontecendo? Aí no meio você tá chorando de rir, porque é completamente nonsense, é meio que zoando aquele documentário do Justin Bieber e zoando boy bands. E você fala assim, todos os atores dessa geração de humor que tem agora norte-americano, que são atores legais. Quem gosta de Brooklyn Nine-Nine vai amar. Quem gosta de Lonely Island vai amar, porque é a galera do Lonely Island que faz. E é isso, gente. Próxima, podem... Posso fazer? Pode fazer. Eu vou indicar... Como eu tô aqui no tema tarô, eu vou vestir aí a roupa do mago e falar só de tarô. Eu vou indicar 2 livros para quem quer ter uma noção básica e ficou curioso e tal. O primeiro deles é O Tarô e a Viagem do Herói, né? Que é do Raju Banzaf, acho que é assim que fala. É um livro que saiu pela Pensamento Cultrix. E ele é um livro que associa a leitura do tarô com a jornada do herói. Ele ajuda muito a alguém leigo. Se você já viu Star Wars, vai entender muito bem do que se trata, né? É um livro simples de ler, mas que tem um conhecimento muito interessante e que faz você entender melhor as cartas. Então, muitas vezes, você olhar para a carta e pensar, isso é uma figura que representa o Obi-Wan Kenobi, fica mais fácil. E o outro é O Caminho do Tarô, que é do Jodorowsky, que saiu pela Chave, que é um selo da Veneta. É um livro gigantesco, que aí é um livro que fazia muito tempo que estava fazendo falta aqui no nosso mercado e que ele chegou recentemente. E aí ele mostra o método do Jodorowsky, todas as experimentações, ele discutindo cada arcano. É escrito em conjunto com outra pessoa que agora eu não lembro quem é. Mas que é alguém que trabalhava diretamente com ele, que ele foi meio que... Ele é muito maluco. Então ele deve ter feito uns áudios para essa pessoa e na época devia ser em fita, ou ligava, a pessoa gravava, né? Porque a forma dele ler tarô é muito inspiracional, significa que toda vez que ele lê é diferente. E aí ele lê mesmo os símbolos, ele não fica decorando. Então tem um pouco a ver com isso. Você perceber que ele realmente está lendo símbolos, que ele começa a entender o mundo diferente por causa do paradigma do tarô. E acho que vale a pena a leitura, se você ficou mega interessado. Então... O primeiro, do Raju Banzaf, se você ficou curioso, mas não quer virar um capoeirista do tarô. E o Caminho do Tarô do Jodorowsky, se você tá afim aí de virar aí os Grace do tarô, entendeu? É isso aí. Pessoal, não se esqueçam que nós estamos nas redes sociais. Estamos todos exaustos no Instagram, exaustos pod no Twitter e no Facebook. Temos um grupo no Facebook pra gente conversar sobre o que vocês estão achando, pra vocês darem dicas, conversarem entre si também sobre as... Tem que fazer no Telegram, que é a tendência. Vamos seguir a tendência dica. das ruas agora é o Telegram. Vocês usam Telegram? Vou fazer. Eu não conheço muitas pessoas que usam O bom do Telegram é que ele já tem um filtro social. Eu amo o Telegram. É verdade, só gente legal, maluco, né?
E se vocês quiserem mandar e-mail com dúvidas ou com histórias, podem mandar para estamostodosexaustos@gmail.com, que a gente lê no especial no fim do mês. Que está se aproximando. Está Temos se mais aproximando. duas semanas. Inclusive. Se você quer que a sua história seja lida esta semana, mande. A gente dá Rápido. aqueles conselhos, né? Que a gente pensa assim, com que moral que eu tô Mandem dando áudios, conselho. a gente Porque gosta as pessoas de confiam em áudios. mim, mas é legal. Então, assim, estamos esperando vocês. Muito obrigada, Rafa, de Valeu. verdade. Tem algum bem-vindo. recado que você quer Obrigado, dar? Algum viu? lançamento? Eu que alguma agradeço coisa? aí, foi demais. Eu vim completamente tranquilo, assim, com a cabeça de, sei lá, não sabia nem do que eu ia falar direito, sabe? Quando eu li, é tarô, tá bom. Que eu acho que sai mais interessante se eu viesse preparadaço, com todos os números e dados em 1942. Fulano Fica esbarrou aula, numa- né? Então quis fazer uma coisa mais solta. E aí, assim, se você gostou do papo, ficou curioso sobre o meu trabalho, meu principal trabalho aí artístico é de roteirista de quadrinhos. E eu já escrevi um bocado de coisa, saíram quase 99% saiu pela Draco. Você pode encontrar em www.editoradraco.com e aí @editoradraco em todas as redes sociais. A gente usa bastante o Instagram e o Twitter. E aí você pode encontrar os meus quadrinhos, o Ditadura no Ar, que eu citei no começo, o Apagão, que é um quadrinho sobre a São Paulo dominada aí por gangues após um blackout. Eu tenho histórias curtas na trilogia de horror, em outros lugares. Também tenho a Teia Escarlate, que é uma história de vampiros que se passa na antiguidade. Então, tô sempre trabalhando aí com terror, com policial, com cyberpunk, eu gosto bastante. E tem sempre uns tarô lá no meio. Se você encontrar, é igual aqueles álbuns de figurinha que você achava a figurinha do dominó, você me avisa que eu te mando um dominó. É o desenho da Disney, né? Que tem a mensagem Isso. subliminar. Eu indiquei um quadrinho do Rafa aqui, que foi aquele do Edgar Allan Poe. Delirium Tremens. Delirium Tremens. E aí eu fiquei devendo pra vocês o nome do outro que eu tinha lido, que eu tinha gostado, que eu não lembrava o nome, porque eu não tinha separado ele, porque eu sou dessas pessoas. E o nome é Freak Show. Então é a história de um escape game bem perturbador. Eu fiquei com medo de ir a escape games depois Foi um daquilo. projeto muito louco, porque ele partiu... Primeiro, era um projeto meu com 89, com o programa Freak Show, 89 Freak Show, eu e a Dani Taranha. E a gente começou a ter a ideia de fazer um quadrinho e foi falar com o Escape para ver se eles se interessavam em participar. E aí, não só eles se interessaram, como eles bancaram o projeto e, por fim, uma sala que eles estavam lançando, que chamava Jogos Mortais, inspirou o projeto todo. Então, fui lá jogar a sala e já saí com a ideia e comecei a trabalhar em cima. Ai, uma sala que chama Jogos Mortais, nem a pau que eu vou. Então... Nem fudendo. A gente jogou ela e a gente tava jogando ela pra no mínimo 6 pessoas, uma coisa assim. A gente tava em 3 e a gente quase terminou. É que chega um ponto que tinham tantos quebra-cabeças que a gente não tinha como fazer em 3. Nossa, é muito difícil. Suficiente, né? Mas foi muito legal, assim, a Escape Time é um baita parceiro, a gente pretende fazer outros projetos com eles, mas acho que de quadrinho de escape, acho que é o primeiro, pelo menos do Brasil. Sim, e fica a dica aí pra vocês, eu tinha faltado essa indicação. Freak Show, é muito legal, ele é rápido de ler, mas você fica com ele na sua cabeça por um bom tempo, assim, eu fiquei um pouco perturbada. Valeu, Então é Ari, isso, obrigado. gente. Obrigada. Boa semana pra vocês e até semana que vem, toda Gente, quinta-feira. boa. Tchau. Parou.